É, hora do Mão-A. Venkur Nesbane é um dragão comum, um lagarto cuspidor de fogo que adora dormir sobre sua pilha de tesouros de ouro, sequestrar princesas por diversão e tornar a vida dos aventureiros miserável. A única alegria de Venkur na vida é ver seu tesouro crescer, uma moeda de cada vez. Então, quando seu novo servo lhe fala sobre classes, níveis e missões, Venkur se pergunta se deveria considerar uma mudança de carreira. Será que o mundo sobreviverá ao primeiro dragão com níveis? Descubra como seria um dragão orgulhoso como um aventureiro. Oi, eu sou o Zakai e já tá na hora da gente dar uma olhada em Venkur the Dragon. Bom, a maioria das obras que eu trago aqui são adaptações de novel, mas essa é a primeira vez que eu vejo uma adaptação de uma série de livros. A história é sobre um dragão que consegue um sistema no mundo de fantasia medieval. E se você acha que os heróis estão com a vida fácil, a gente vai ver de perto o que acontece quando um monstro nivela o jogo. E se você gostar do meu trabalho, se inscreve, isso ajuda o canal a crescer e me incentiva ainda mais a trazer mais histórias. A história começa no início de tudo. No começo, o dragão ancião criou o mundo de Outremon. Ele olhou para a escuridão e disse que haja luz. E quando chegou a hora de voltar para as estrelas, ele confiou o mundo a seus filhos. Nosso dragão declarou com orgulho que os dragões representavam a perfeição escamosa, e criaram um mundo para o seu prazer, não importa o que seu rival, o Lorde das Fadas, possa dizer. Por séculos, o Venkur Nightsbane esteve no topo do mundo, caçando princesas, devorando incontáveis cavaleiros e acumulando o maior tesouro que o mundo já viu. Quando chegou a hora de hibernar, ele se retirou para sua toca escondida nas montanhas de Alba, deixando seus confiáveis lacaios goblins vigiando o lugar. Mas ele não previu o quanto o mundo de Outremon mudaria durante seu sono. Muito tempo depois, ele foi despertado com o som de um movimento, e quando se levantou, percebeu que não tinha nada melhor que descansar depois da vitória e um grande banquete. Ele não tinha dormido tão bem em séculos. Mas então, ele ouviu o tilintar de ouro caindo e se virou para ver um humano se escondendo. O homem tremia de medo ao ver ele. E depois de um momento de silêncio, Venkur reconheceu o intruso como um humano e gritou de raiva, o acusando de ser um ladrão. Ele lançou uma rajada de fogo em direção ao homem, que conseguiu escapar por pouco. Logo depois, Venkur balançou sua cauda e prendeu o homem na parede, zombando dele, dizendo que bastava 50 anos de hibernação e todos esqueciam a ordem natural da cadeia alimentar. Ele se referiu ao homem como sua próxima refeição e perguntou qual era o seu nome. O homem surpreso perguntou a Venkur se ele podia falar, o que Venkur respondeu que sim, acrescentando que às vezes conversava com seu café da manhã. Ele exigiu o nome do homem, e ele se apresentou como Vitor. Então, Venkur se apresentou como Venkur Nightsbane, a grande calamidade daquela era e o rei das montanhas Alba. Mas ele permitiu que Vitor também o tratasse simplesmente como Sua Majestade. Vitor jurou que aquilo foi apenas um erro sincero, mas Venkur duvidou disso, perguntando a Vitor por que ele achava que roubar dele era uma boa ideia. Vitor apontou para uma rapier, e explicou que tinha sido contratado para recuperá-la, pois se pensava que estava perdida. Venkur acusou Vitor de mentir, já que ele deve ter lutado contra uma horda de lacaios goblins para chegar até lá. Mas Vitor contra-argumentou que não se tinha goblins nas montanhas há décadas, deixando o dragão em silêncio. Levantando a cabeça para verificar os goblins e observando ao redor, sem encontrar nenhum sinal de seus lacaios, Venkur ficou irritado, e acusou os goblins de covardia por tê-lo abandonado enquanto ele dormia. Em seguida, Venkur se voltou para Vitor e perguntou se ele tinha algum lacaio. Vitor confessou que já fez parte de um grupo de aventureiros, mas que não tinha dado certo. Ele disse que era o único profissional com ambições além dos pequenos furtos. E Venkur concordou, sabendo a dificuldade de encontrar ajuda competente, aconselhando Vitor a nunca contratar goblins. Mas ele se ofereceu a poupar Vitor dessa oportunidade. E quando estava prestes a jogar Vitor em sua boca, Vitor entrou em pânico, alertando Venkur que outros viriam se ele fosse morto, e que ninguém sabia que ele vivia nessas montanhas. Venkur respondeu sombriamente, prometendo que eles descobririam, assim que ele incendiasse o campo ao redor. Então, ele perguntou a Vitor quem o enviou, pois estava curioso, e disse que os devoraria depois que terminasse com ele. Vitor respondeu que não sabia, já que tinha sido um pedido anônimo do salão da guilda local. A recompensa era de 1000 moedas de ouro por aquele rapier. Venkur disse a Vitor que era uma quantia considerável por uma ação tão suja. Vitor concordou, mas explicou que tinha aceitado o trabalho pelo desafio, pois achava que ganharia alguns níveis com a experiência, e talvez, até uma habilidade especial com a evolução. Venkur ficou confuso e perguntou se nível era algum tipo de comida. Vitor explicou que os níveis eram poderes que ele adquiria em classes, como cavaleiro, mago ou ladrão, e que eles lhe concediam habilidades adicionais chamadas perks. Ele disse que ganhava níveis através de experiência pelo trabalho ou derrotando inimigos. Venkur disse a Vitor que ele não podia lembrar de quantos ladrões ele já tinha eliminado e que nunca recebeu nenhum desses níveis. Vitor respondeu que talvez ele simplesmente não soubesse. De repente, Venkur ouviu um som de sistema que o assustou. O sistema então apareceu,
o parabenizando por seu ego puro e linhagem nobre de dragão. Também mostrou que ele tinha ganhado um nível na classe nobre, e o perk da moeda antiga, o que significava o dobro da chance dos monstros deixarem tesouros ao morrerem. Focando na recompensa em dinheiro, Vencor perguntou a Vitor se ele se considerava um monstro. Vitor respondeu que não, que a vaidade não poderia residir na tristeza. Então, Vencor o colocou no chão e o instruiu a devolver o rapier ao seu lugar original. Ele afirmou que iria pessoalmente acompanhá-lo até o salão da guilda, para que ele pudesse ver o pedido por si mesmo. Vitor devolveu o rapier conforme instruído, enquanto Vencor informava que estava com falta de goblins, e que Vitor seria seu novo lacaio, até que ele pagasse sua dívida de vida. Vitor ficou chocado, e protestou que não era adequado para esse papel. No entanto, Vencor o encarou firmemente e o lembrou de que ele era um dragão e que Vitor agora era seu lacaio. E ao ver muitos ossos humanos espalhados pelo chão, Vitor respondeu, se borrando, que era uma grande honra. Vencor disse a ele muito bom, e que haveria uma grande recompensa em fazer como ele desejava, pois qualquer outro dragão o teria comido pelo seu crime pecaminoso, e nunca teria aceitado um humano a seu serviço. Mas ele era indulgente e misericordioso. Vitor disse a Vencor que isso era muito generoso da parte dele. Então, o dragão caminhou em direção à saída, fazendo Vitor suspirar aliviado. Eles pararam na saída da caverna e olharam para fora. Vencor ordenou a Vitor que lhe contasse mais sobre aqueles perks. E logo depois, eles saíram da caverna. O nome do homem é Vitor Dalton, e ele estava preso naquele mundo de fantasia há 2 anos. Quando ele deixou a vila de Valmont em direção à montanha, prometeu retornar vitorioso ou não voltar de jeito nenhum. Mas as coisas não saíram como planejado. Vitor disse a Vencor que ele deveria ir sozinho, pois a guarda da cidade já tinha soado o alarme sobre sua presença. Ele implorou a Vencor para deixá-lo descer, jurando que não se afastaria muito. Mas Vencor insistiu. Um rei deve mostrar seu rosto aos súditos, para que eles se lembrem de quem os governa. Na torre, a guarda da cidade apontou suas armas para os dois e o capitão ordenou que todos mirassem no dragão, colocando todo o seu poder nos tiros. Eles atacaram Vencor, mas ele simplesmente perguntou a Vitor onde ficava o salão da guilda. Vitor apontou para o prédio do sino. E facilmente, o dragão colidiu seu corpo contra a muralha para derrubá-la, e em seguida, voou em direção ao salão da guilda enquanto carregava Vitor, causando pânico entre a população. Vencor pousou no chão, afastando as pessoas ao redor, e então pediu a Vitor para confirmar se o prédio em que estavam era o salão da guilda. Com a confirmação de Vitor, Vencor se aproximou do prédio e arrebentou a porta para entrar, chocando quem estava lá. Uma mulher na recepção perguntou a Vitor se era ele, e outros questionaram se ele tinha trazido um dragão. Ele permaneceu em silêncio, e Vencor simplesmente pediu à multidão que apontasse para o menos dispensável entre eles. Um homem apontou sua lança contra Vencor, provocando a multidão por ter medo de um lagarto voador. Mas a coragem não durou muito, já que ele logo foi jogado contra a parede. Vencor falou sarcasticamente, que como sua espécie tinha evitado a extinção até agora, ele nunca entenderia. Isso fez a sala ficar em silêncio. Então, Vencor ameaçou exterminar todos eles, fazendo a multidão fugir em pânico. Eles não conseguiam acreditar que Vitor tinha traído eles, já que sempre o consideraram um amigo. Vencor então confrontou Vitor e a mulher, ordenando a Vitor que fizesse a coisa. Vitor chamou a mulher de Charlene, e perguntou se ela ainda estava livre para a noite de sexta-feira. Mas Charlene só conseguia gritar pela presença de um dragão em sua guilda. Vitor a apresentou ao rei Vencor Nightesbane. Ela não conseguia acreditar que Vitor tinha trazido o terror vermelho de Midgard, um antigo dragão vermelho, para sua vila. Vitor a corrigiu, dizendo que tecnicamente, foi Vencor quem o trouxe. Vencor perguntou a Vitor quem era aquela mulher humana e por que eles precisavam dela. Vitor explicou que Charlene era a chefe de equipe da guilda, e pediu para ela contar ao gigantesco dragão furioso, sobre seu papel antes que ele decidisse comê-los. Então, Charlene informou a Vencor que ela gerenciava documentos em nome da guilda de aventura do Mine Garden. Ela recebia pedidos dos clientes e os distribuía para os aventureiros. Vencor ordenou que Vitor pedisse a Charlene para ler os pedidos que o levaram ao seu território. Ao ouvir isso, Vitor perguntou se ele não falava com outros humanos. Vencor respondeu que não, e explicou que se comunicar com animais era para o que servia um subordinado, o que irritou muito Charlene. Ela pegou com raiva a missão do quadro, enquanto Vencor perguntava a Vitor qual era a mensagem. Ela leu que Louise Marquise de Carrabás estava oferecendo 1000 moedas de ouro pelo retorno da espada rapier perdida de sua família, que foi vista pela última vez em posse dos goblins da Montanha Alba. Vencor disse a Vitor que suas palavras pareciam verdadeiras, então ele seria poupado. Ele acrescentou que Charlene também seria poupada se pudesse informá-lo onde encontrar a Marquise, pois ele pretendia comê-la. Isso fez Vitor pensar que as coisas só poderiam acabar mal. E Charlene respondeu que eles deveriam simplesmente ir embora, então ela ordenou a Vitor que entregasse seu mapa.
Ela arrancou o mapa de Vitor e, em seguida, Vencor ordenou a Vitor que explicasse como ele funcionava. Vitor explicou que, nobres, comerciantes ou grupos de camponeses, enviam pedidos para a guilda de aventureiros, juntamente com suas recompensas. Desde o fim da Guerra do Século, a maioria dessas tarefas envolvia lidar com monstros ou invasões. Ela acrescentou que anos atrás, tinha pedidos lucrativos para derrotá-lo, mas eles pararam quando ele foi declarado morto. Vencor ficou furioso e perguntou a Charlie o porquê de terem declarado que ele estava morto. Ela explicou que um grupo de aventureiros trouxeram o crânio de um dragão vermelho há 20 anos, declarando que era o dele. Ele ficou indignado com essa indignidade, e ordenou a Vitor que informasse a sua espécie primitiva, que ele, Vencor Nightesbane, estava muito vivo. Isso deixou Vitor em pânico, mas ele assegurou a Vencor que as notícias se espalhariam rapidamente, assim que ele mostrasse um pouco da sua força. Vencor se acalmou e perguntou a Vitor sobre os tipos de missões que um aventureiro podia receber. Então Vitor pediu a Charlene que lesse algumas missões para o agradar Vencor. Ela leu que Trolls saquearam as terras do Conde de Provençal e estavam atualmente escondidos nas florestas de Gevon. O Conde estava oferecendo uma generosa recompensa pela exterminação dessas criaturas. E essa revelação fez Vencor perguntar se ele poderia ganhar níveis, ao completar uma tarefa como essa. Charlene ficou surpresa ao ouvir que Vencor sabia sobre níveis. Vitor explicou que Vencor tinha subido de nível na classe nobre, o que a deixou ainda mais surpresa, ao descobrir que um dragão poderia subir de nível. Ele explicou que Vitor tinha recentemente informado a ele sobre a existência desse sistema, e ele queria saber quantos humanos receberiam de pagamento por uma missão assim. Charlene, que estava encarando Vitor com raiva, respondeu que a recompensa era de 6.000 moedas de ouro. Isso fez ele se perguntar se realmente receberia tanto por simplesmente comer Trolls. Charlene esclareceu que essa missão era considerada difícil, já que eles estariam enfrentando Trolls perigosos. Houve um momento de silêncio, e então, Vencor riu alto, perguntando se eles realmente tinham medo de Trolls, que ele considerava apenas um lanche. Ele declarou como os mamíferos eram fracos. E Vitor respondeu, sugerindo que se fosse tão fácil para ele, ele deveria considerar uma carreira de aventureiro e mostrar como se faz. Ele refletiu sobre ganhar 6.000 moedas, por algo que normalmente fazia de graça. E perguntou qual era o pedido mais bem pago, deixando Vitor chocado por ver que Vencor estava realmente considerando a ideia. Então, ela informou que matar o Kraken Mazalino renderia 64.000 moedas de ouro, e seus olhos se transformaram em moedas de ouro com a surpresa. Em seguida, Vencor revelou que sua intenção era de destruir a vila como retaliação pelos crimes cometidos contra sua realeza. Mas ele também declarou que um tesouro não reivindicado era um crime ainda maior. Então ele, Vencor, o dragão, estava pronto para resolver os problemas da espécie inferior em troca de suas moedas. Ao ouvir isso, Charlene entrou em pânico, falando que não sabia se um dragão podia se tornar um aventureiro. Mas ele a tranquilizou com confiança, falando que estava mais do que qualificado para a tarefa. Ela tentou argumentar com ele, mas ele firmemente insistiu que era um dragão, e agora, um aventureiro. Além disso, ele também avisou que ela estava começando a soar como uma possível presa. Depois disso, ela respondeu que os registraria como um novo grupo de aventureiros, e que eles precisariam preencher e assinar alguns formulários. Ele chamou Vitor, que prontamente perguntou o motivo. E Vencor explicou que estava oficialmente promovendo Vitor à posição de chefe de equipe, e assinatura viva. Vitor deveria gerenciar toda a papelada em seu nome. Vencor assegurou que era uma responsabilidade importante, mas ele tinha certeza de que Vitor lidaria bem com isso. Em seguida, uma notificação do sistema aparece para Vitor, indicando que ele tinha subido de nível para escudeiro monstruoso. Isso significava que ele poderia se comunicar e entender qualquer monstro, e também ganhava um bônus de carisma de mais 20 ao interagir com eles. Ele mostrou o papel com suas iniciais, V e V, para Charlene, perguntando se aquilo era uma piada ou se tinha uma opção melhor. Mas Charlene simplesmente apontou para a porta quebrada, o fazendo perceber que seu encontro de sexta-feira não era mais uma opção. O dragão pediu a Vitor uma explicação, mas Vitor disse que não era nada. Charlene falou a Vitor que queria que ele fosse para o inferno, mas ela suspeitava que ele já estivesse lá. E assim, Vencor se tornou o primeiro dragão aventureiro, deixando Vitor pensando sobre o que podia dar errado. Mais tarde, eles estavam voando no ar quando Vencor perguntou a Vitor o que era uma placa de aventureiro de chumbo, mencionando que o chumbo era degradante. Vitor respondeu que todo aventureiro começa com uma placa de chumbo, falando que ele também tinha uma. Mas Vencor lembrou a Vitor que ele era humano, e ele era um dragão. Mesmo assim, Vitor informou que ele era um caso único, e implorou para que ele perdoasse sua espécie. Pouco depois, eles chegaram à tribo e Vencor perguntou a Vitor se aquelas eram as florestas dos Trolls. Vitor confirmou, e explicou a ele que os Trolls de guerra geralmente estabelecem acampamentos. E enquanto ele procurava por um, ele interrompeu Vitor afirmando que não sujaria suas nobres escamas com fezes de Troll, e lhe lembrou mais uma vez que ele era um dragão.
Em seguida, ele reuniu seu poder de fogo, fazendo Vitor entrar em pânico e gritar para ele esperar. Enquanto isso, na floresta, uma mulher estava sentada colhendo flores. Ela colocou a flor em uma cesta ao lado da cabeça de um troll morto e uma enorme faca. De repente, ela ouviu algo no ar e levantou-se, se virando para ver folhas caindo em uma luz vermelha brilhante. Ele atacou os trolls na floresta com seu fogo, fazendo Vitor perguntar o que ele estava fazendo, dizendo que aquilo não era nada ecológico. A mulher, que tinha sido arrastada por um homem, gritou ao ver Vencor no ar. E do outro lado, Vencor estava orgulhosamente dizendo a Vitor que o problema dos trolls estava resolvido. Vitor reclamou que ele incendiou a floresta, e Vencor concordou confiantemente que os trolls foram queimados até a morte. Vitor comentou que aquilo era tão desequilibrado que doía de assistir, mas ele lembrou a Vitor que ele era um dragão, e isso era o que os dragões faziam. Ele sugeriu que Vitor deveria rezar para ele, pois às vezes ele até responde, e perguntou por que ele estava reclamando quando seriam pagos por algo que poderia ter feito de graça. Vitor disse a ele que voar era terrível quando ele estava sendo segurado em sua pata, especialmente quando ele estava respirando fogo de dragão pela sua garganta. Ele disse a Vitor que seu desconforto era por causa da falta de escamas, e tem empatia com sua situação, mas perguntou o que ele poderia fazer sobre tal defeito de nascimento. Então Vitor perguntou se poderia montar em suas costas, mas ele apenas olhou para Vitor, enquanto ele implorava sinceramente. Mas ele perguntou a Vitor que tipo de exigência ingrata era aquela. Ele disse ao humano que quando o encontrou naquela manhã, Vitor era apenas um ladrão à deriva e sem propósito, e agora, ele era seu chefe de equipe. Isso levou Vitor a responder sarcasticamente, que sua confiança aquecia seu coração congelado. Ele colocou Vitor no chão, lhe dizendo que ele deveria ser grato e não exigir muito. Eles continuaram conversando, sem perceber a mulher, que estava admirada ao ver um dragão, e um homem rezando por misericórdia. Então eles verificaram o sistema, e Vitor disse que pelo menos ele obteve um nível de escudeiro monstruoso. Ele perguntou a Vitor o que era um escudeiro, e se era uma espécie de subordinado. Vitor respondeu concordando, e explicou que dava no mesmo. Ele, tendo ganhado um nível na nobreza, perguntou por que não tinha recebido uma recompensa de perk dessa vez. Vitor informou que ele só recebe uma recompensa a cada 2 níveis, o que o fez perguntar a Vitor por que apenas a cada 2, e quem decidiu isso. Vitor respondeu que ele achava que os deuses decidiram. Enquanto a mulher e o homem tentavam escapar, o dragão chamou os deuses ou fomors de insolentes, e gritou que eles sempre afirmavam ter criado o mundo, quando todos sabiam que os dragões fizeram primeiro. Em seguida, ordenou a Vitor que lhe dissesse onde poderia encontrá-los para repreendê-los. Mas Vitor respondeu que não sabia, já que ele não era uma pessoa religiosa, sugerindo que talvez devesse perguntar a um bispo. Ele disse a Vitor que encontrariam aquele bispo, mas só depois que ele recuperasse o que era dele, deixando Vitor chocado, se perguntando o que ele queria dizer. Ele explicou que, de acordo com sua recompensa de moeda antiga, seu perk, os trolls devem ter deixado tesouros quando morreram, perguntando se Vitor esperava que ele se sujasse com cinzas. Mas Vitor explicou que ele não era imune ao fogo, o levando a retrucar, e pelo antigo dragão, vocês mamíferos não conseguem fazer nada. Esse comentário irritou Vitor. Mas então, o dragão decidiu adiar sua recompensa até que as chamas se acalmassem. Enquanto isso, ele planejava obter restituição pelos crimes do seu antigo empregador, o que Vitor concordou relutantemente. Pouco tempo depois, eles chegaram a um castelo adornado, com uma bandeira de um gato dentro de um sapato. Vencor comentou com Vitor que não estava surpreso que ela tivesse se rebaixado a contratar ladrões, dizendo que também estaria amargurado se vivesse em um castelo com apenas uma torre. Os guardas do castelo ficaram surpresos ao vê-lo se aproximando. Ele perguntou a Vitor o que marquise significava, o que Vitor explicou que significava que ela era uma nobre dama. Ele perguntou ainda se ela era uma princesa ou uma princesa elfa, e Vitor respondeu que não achava que fosse, perguntando também se dragões realmente sequestravam princesas. Sua resposta foi às vezes. Enquanto os guardas do castelo de gato começaram a atacá-lo com flechas, Vitor, com medo, perguntou se ele os comia, e ele apenas balançou o rabo, mandando os gatos voarem, enquanto perguntava a Vitor se ele o considerava um selvagem. Ele respondeu que os libertava de volta à natureza, para que pudessem produzir mais princesas. Vitor olhou para os guardas caídos, rezando aos deuses para que eles não estivessem em perigo. De repente, uma voz da torre gritou basta, e a dama Marquise se dirigiu a Vitor como domador de dragões, questionando o que eles estavam fazendo em seu castelo. Vencor retrucou que ela tinha invertido a relação, pois ele que tinha domado Vitor. Então, ele se apresentou novamente com orgulho e informou a ela que ela tinha enviado ladrões atrás de seu tesouro, uma espada de prata, interrompendo sua tranquila soneca. E como resultado, ele exigiu metade de seu gado como restituição, além das 1000 moedas de ouro que ela tinha oferecido pelo item. Ela lhe disse que sua exigência era absurda, mas ele retrucou que teve que voar por 2 horas para chegar lá, queimando muita gordura, além de sentir o cheiro de esterco dos camponeses dela.
Vitor acrescentou que Vencor também tinha queimado as matas locais, a pedido do Conde de Provençal, e ele lhe devia 6.000 moedas por esse serviço. Em seguida, ele mostrou sua placa de aventureiro como prova de que ele era um aventureiro, o maior que sua raça insignificante já viu. Ela perguntou a ele se ele deixaria suas terras imediatamente se ela aceitasse suas exigências, e ele respondeu que isso dependia se ela teria mais missões para ele. Quando ela afirmou que não tinha mais missões, ela ordenou a seus guardas que trouxessem o Conde Gilbert para lhe dar uma explicação. E também, disse ao cozinheiro para preparar um banquete para o rei Vencor, especificando que seria um banquete para um convidado problemático, com um ingrediente especial. E o guarda confirmou que pediria aos cozinheiros para usar a dose máxima. Então, ela disse a ele que lhe daria um banquete e uma recompensa pelo seu nobre feito, expressando a esperança de que ele a perdoasse pela sua falta de cortesia, mas ele respondeu que só a perdoaria se seu gado fosse bom. Um momento depois, os gatos prepararam um grande banquete com muita comida, o que fez Vencor exclamar que era um banquete esplêndido, e que ele deveria visitar mais vezes. Ele então começou a comer, e quando um homem se aproximou deles, ele perguntou a Vitor se ele fazia parte do banquete, com Vitor respondendo que não tinha certeza. O homem, assustado, se apresentou como Gilbert, o Conde de Provençal, o que levou o dragão a perguntar se ele era aquele que tinha feito o pedido para eliminar os Trolls. Gilbert confirmou e explicou que já tinha solicitado a ajuda da Marquise para se livrar dos Trolls antes dele, o aventureiro, ter resolvido o problema. Ele disse a Gilbert que levava seus deveres como aventureiro a sério, e falou para Vitor que ele poderia comer as sobras, advertindo para não alegar que estava faminto e maltratando sua equipe. Vitor olhou para a comida repugnante e percebeu que Gilbert estava incrivelmente nervoso com algo. Ele se perguntou se o ingrediente especial mencionado pela gata era cianeto ou arsênico. Então, Vitor afirmou que não poderia participar da refeição de seu senhor, afirmando que tudo era dele. Isso fez Vencor rotular Vitor como um servo obediente, e a perguntar se Gilbert tinha vindo entregar sua recompensa. Gilbert apontou para um monte de moedas de ouro e disse que, além do presente de desculpas de Marquise, era seu dever como vassalo lhe dar a recompensa. Ele colocou a comida suspeita de estar envenenada em sua boca, e se referiu a Gilbert como um bom servo, ordenando a Vitor que contasse as moedas, e não ousasse roubar nenhuma delas. Enquanto engolia a comida, Vitor o assegurou que não precisava se preocupar, pois ele já lamentava roubar dele todos os dias de sua vida. De repente, uma notificação do sistema apareceu na frente do dragão, informando que ele tinha obtido uma recompensa de resistência a veneno por enfrentar o veneno. Ele perguntou a Vitor sobre veneno, se perguntando se era uma espécie de tempero humano. Vitor perguntou se ele não sabia o que era veneno, e ele respondeu que sabia, mas que não o prejudicava. Vitor explicou que era uma especiaria amarga, usada em ocasiões especiais, e geralmente reservada para convidados importantes. Isso levou a perguntar a Vitor se ele era considerado um desses convidados especiais. Então Vitor respondeu, perguntando a quem mais ele poderia estar se referindo. Ele afirmou que não sentiu nada de incomum, e ordenou que lhe trouxessem mais dessa especiaria especial. Vitor olhou para Gilbert, esperando totalmente esse resultado, e se perguntou se eles acreditavam que poderiam matar Vencor tão facilmente quanto matar um rato gigante. Em resposta, eles prepararam uma enorme quantidade de comida com veneno, o que o agradou muito. Gilbert sussurrou nervoso para Vitor que ele devia a ele sua vida, mas Vitor simplesmente retrucou, com um toque de raiva, que esperava que Gilbert estivesse satisfeito, pois eles acabaram de tornar Vencor ainda mais forte. Um momento depois, Vencor estava dormindo no chão, ao lado dos ossos, da carne que ele tinha devorado. Do outro lado, Vitor estava dentro do castelo pensando que quando Mark Wise o convidou para o café da manhã, ele esperava outra refeição envenenada, mas na verdade, era um café da manhã perfeitamente normal. Ele concluiu que ela só queria alguém para desabafar enquanto comiam, mesmo enquanto apontavam armas para ele. Ela gritava furiosa, sobre a humilhação de um dragão vermelho esvaziar sua despensa e tirar uma soneca na sua porta da frente, se perguntando por que os deuses tinham enviado essa calamidade. Então ela perguntou a Gilbert se ele ainda estava lá. Gilbert confirmou que ele estava, e acrescentou que o veneno deveria ter matado Vencor 3 vezes até agora. Quando Vitor perguntou sobre o abundante suprimento de veneno dela, ela explicou que era devido à política pós-guerra. Em seguida, ela perguntou sobre o nível de Vitor, e depois de ouvir que ele era nível 7, ficou chocada, afirmando que um nível 7 não poderia possivelmente domar um dragão. Vitor, surpreso, perguntou se ele parecia um domador de dragões, falando do dragão como uma bola de demolição. Mas Gilbert interviu, dizendo que Vencor, o dragão, ouvia Vitor e que Vitor tinha salvado sua vida. Vitor confessou que tudo o que podia fazer era direcionar Vencor em uma direção específica, e esperar que o dragão não queimasse muitas casas. Ela sugeriu que eles fizessem um ataque enquanto o dragão dormia. Mas Vitor respondeu sarcasticamente, claro, por que não oferece ao dragão um perk melhor, ou níveis de graça? Um guarda armado se aproximou e gritou para Vitor cuidar de sua língua.
Quando perguntado sobre suas origens, Vitor afirmou que ele veio da Terra, especificamente dos Estados Unidos, e tinha sido convocado para este mundo. Então ela notou a marca de dados. Claro, ela deveria ter reconhecido, apenas alguém escolhido pelo Deus da Sorte poderia ser amigo de um dragão. Essa notícia deixou Vitor irritado. Ele explica que na verdade Vencor o abduziu, e que esse mundo era um lugar hostil, onde tudo queria comê-lo ou roubá-lo. Ele comparou isso a estar preso na Idade Média, sem nem ao menos ter o luxo de tomar um banho. Ele os avisou para não tentarem roubar Vencor novamente. E Gilbert perguntou por que ela queria a espada Rapier em primeiro lugar. Ela confessou que a Rapier era um tesouro de família perdido, mas ela não tinha ideia de como foi parar nas garras de Vencor. Vitor perguntou sobre a reputação de Vencor, e descobriu que Vencor era o dragão mais poderoso do continente. Um guarda acrescentou que alguns acreditavam que Vencor já tinha devorado um cavaleiro de nível 70, e que mesmo uma floresta dos monstros que ficaram vagando pela terra, depois da Guerra do Século, poderia ser facilmente obliterados por Vencor em um segundo. Ela propôs um plano a Vitor. Apesar da devastadora perda de sua dispensa, eles poderiam potencialmente usar o dragão. Se Vencor quisesse ser um aventureiro, eles poderiam enviá-lo em uma missão suicida, como derrotar o rei demônio Brandon Mauri ou os Fomors em Praida. Ou Vencor teria sucesso ou morreria tentando, uma situação em que todos sairiam ganhando. Vitor rebateu, afirmando que Vencor não aceitaria nenhuma tarefa a menos que tivesse uma boa recompensa. Então ele perguntou se ela teria condições de pagar Vencor caso ele conseguisse. Ela assegurou a Vitor que falaria com o Cavaleiro Brilhante, e ele lidaria com o assunto junto de Sua Majestade. Vitor perguntou se tinha algum malfeitor que precisasse de um julgamento pelo fogo do dragão. E Gilbert mencionou os mercenários incendiários, que se tornaram bandidos depois que a Guerra dos Séculos deixou desempregados. De repente, o rugido alto de Vencor os assustou. Ele chamou Vitor de volta, declarando que era hora de coletar seu lindo tesouro. Vitor percebeu que quase tinha esquecido, mas achava que o incêndio na floresta já tinha se apagado. Vitor perguntou à gata se ela tinha uma poção grande de resistência ao fogo, e com sua raiva aumentando, ela pergunta se ele já não fez o bastante. Mas ele ameaçou revelar a Vencor que ela tinha mais comida escondida no castelo, fazendo ela o chamar de monstro. Um tempo depois, a conversa muda, com Vencor perguntando o que Vitor estava fazendo com a pequena gata naquela manhã. Ele respondeu que estava repreendendo Mark Wise por tentar roubar dele, o que lhe rendeu um elogio. Boa ideia, eu odiaria tê-la como minha próxima convidada para o jantar. Vitor então explicou que tinha encontrado algum loot decente, deixado pelos monstros que ele tinha derrotado no dia anterior. Ele falou sobre seu perk de classe óleo para tesouros, que lhe dava a capacidade de identificar itens mágicos e determinar seu valor. Vitor listou suas novas aquisições, um anel de resistência ao fogo, um chifre de chamado de Wyvern, um colar de bomba de fogo e um par de braceletes solares. Então a conversa mudou para a nova resistência de Vencor ao veneno. O dragão comentou que Vitor disse que só podia ganhar um perk a cada 2 níveis. Vitor esclareceu que essa restrição se aplicava apenas aos perks de classe. Já perks pessoais, como sua resistência ao veneno, podiam ser desbloqueados depois de atender a critérios específicos, embora raros e escondidos. Então Vencor se vangloriou, quem senão um dragão como ele poderia desbloquear algo assim? Ordenando a Vitor que colocasse os tesouros em uma bolsa, pois estavam retornando para o seu tesouro, e planejava embarcar em outra missão fácil. Vitor falou a ele que sua sobrevivência na floresta em chamas foi graças à poção da Mark Wise, e perguntou que uso o anel e os braceletes teriam para um dragão. Eles são brilhantes e ficarão bem em meu tesouro, ele respondeu. Vitor sugeriu que ele se sairia melhor em suas tarefas com o equipamento adequado, mas Vencor ignorou a ideia, dizendo que um anel não melhoraria sua aparência, já que todos os humanos pareciam iguais para ele. Vitor agradeceu o elogio dissimulado, mas explicou os usos práticos de cada item. Ele teria resistência ao fogo com o anel, invocação de um Wyvern com o chifre e aumento de força debaixo da luz do sol com os braceletes. Antes que pudessem continuar, Vencor interrompe, ficando intrigado com a ideia de ficar mais forte usando meros braceletes. Mas então, quando soube que eles eram do tamanho dos humanos e não caberiam nele, Vencor ficou frustrado, perguntando por que seu perk entregaria tesouros do tamanho humano, gritando que aquilo era sabotagem ou uma falha do sistema. Mas no fim, ele concordou em emprestar os itens a Vitor como um ato de sua bondade infinita, o que Vitor agradeceu sinceramente. E agora, Vencor perguntou como ele conseguia o perk, olho para o tesouro, de Vitor, antes que ele pudesse explicar completamente que era necessário alcançar certos níveis para conseguir a classe. Vencor o interrompeu, perguntando se ele poderia ter várias classes ao mesmo tempo. Vitor confirmou que ele podia ter mais de uma classe, mas o limite de nível total era de 100, depois disso, ele ascenderia a uma divindade ou algo do tipo. Vencor declarou com confiança que alcançaria o nível 100, e ele será nível 99. Ele concordou com a sugestão de Vitor de uma nova missão, desde que fosse bem paga.
Vitor mostrou a ele os cartazes de recompensa para 3 líderes de bandidos: Gustave Lamuriel, Agron o Ogro, e François Villemaine, conhecido por inúmeros crimes de guerra. As recompensas para 2 dos bandidos eram de 5.000 moedas de ouro, enquanto o terceiro valia 10.000 moedas de ouro. Ele também mencionou que a duquesa Elinor, de Sucal, oferecia uma recompensa por suas vidas. Ele perguntou a Vitor quanto seria o pagamento, e Vitor respondeu que eram 20.000 moedas de ouro oficialmente no total. E Vencor imediatamente recusou a oferta, mas perguntou a Vitor o que ele quis dizer com oficialmente. Vitor explicou que tinha certeza que a duquesa ofereceria uma recompensa maior por baixo dos panos, caso ele derrotasse seus inimigos. Isso levou a perguntar por que a duquesa, se poderia oferecer mais, não fez isso na solicitação oficial, e se isso era algum tipo de ritual mágico. Vitor explicou que era uma maneira de evitar impostos, e contou sussurrando, que o rei ficava com 10% de qualquer recompensa oferecida através da guilda de aventureiros. Vencor exclamou que isso era um roubo e não era de se surpreender que ele tivesse se tornado um ladrão, já que sua própria raça era liderada por um. Em seguida, ele perguntou se esse ritual debaixo dos panos poderia ajudar. E Vitor respondeu que sim, explicando que a evasão fiscal era uma tradição humana antiga e muito respeitada. Como ele era um dragão, Vitor assegurou que a duquesa provavelmente ofereceria a ele uma recompensa maior do que ofereceria aos humanos. Ele gritou que ela deveria fazer isso, e ordenou a Vitor que iniciasse a perseguição aos ladrões da sua espécie. Isso fez com que Vitor se enchesse de esperança, pois Vencor acreditava nele, e talvez ele pudesse lhe fazer algo bom afinal. A noite caiu, no maior porto do Ducado de Sucal, onde 3 bandidos observavam o porto. Um deles disse que tudo o que ele via ali era um terreno fértil para a fraqueza, com outro homem respondendo que não poderia concordar mais, e depois, perguntando à mulher se era ali o lugar onde ela queria que atacassem. O que ela respondeu que sim, ela ordenou que eles saqueassem a cidade, recuperassem o que era seu, e ela os recompensaria generosamente, garantindo que o rei demônio Brendel cuidaria disso. O homem perguntou à mulher se ela se importaria se eles se divertissem um pouco antes. Ela respondeu que podiam, desde que não deixassem sobreviventes, e os instruiu a manter contato. O homem vestido com armadura abordou outro homem, o chamando de vilão, e perguntou se havia algum defensor na cidade. O vilão, chamando o homem de armadura de Gustave, respondeu que ninguém ali era maior do que nível 20. Gustave ficou decepcionado, mencionando que estava começando a ficar entediado em eliminar camponeses, perguntando quem deles lideraria o ataque. De repente, uma voz ecoou, os fazendo se virarem. Eles viram uma criatura gigantesca, que anunciou que Agron queimaria a cidade, e que ninguém ficaria em seu caminho. Enquanto isso, no céu, Vitor foi questionado por Vencor se eles já tinham chegado ao seu destino. No entanto, Vitor negou isso, dizendo que Agron o Ogro tinha sido visto pela última vez perto de Rodimir. Isso levou Vencor a questionar Vitor sobre como ele poderia diferenciar suas aldeias sujas quando todas pareciam similares para ele. Vitor simplesmente afirmou que acreditava que a próxima parada deles seria a correta. Ao ser questionado por que ele pensava assim, Vitor respondeu que era devido às fogueiras. Por outro lado, na terra de Wilmin, Gustave e Agron estavam causando estragos na aldeia. Em um momento de raiva, Agron ameaçou comer as crianças da aldeia. Um dos cavaleiros, movido pelo medo, motivou seu companheiro a manter a linha, pois precisavam de mais tempo para evacuar, mas seu companheiro pediu que ele olhasse para cima porque Agron havia trazido um dragão. Vencor estava pronto para pousar e pediu direções a Vitor. Ele aconselhou o dragão a pousar perto dos atacantes. Quando ele pousou, a cena deixou os aldeões assustados, o chão se partiu devido à força. Os bandidos protegeram seus rostos para evitar areia nos olhos, mas os aldeões começaram a fugir. Agron percebeu isso e os chamou de covardes, afirmando que dragões não eram assustadores. Ele questionou os bandidos, perguntando qual deles era Agron, o ogro. Agron gritou confiante que era ele. Apesar dessa proclamação, Vencor não acreditou nele e repetiu sua pergunta. Vitor então apontou para Agron, afirmando que ele era de fato o ogro em questão. No entanto, Vencor discordou, chamando Agron de ciclope em vez de ogro, pois ogros têm 2 olhos. Essa afirmação deixou Vitor atordoado, mas ele confirmou que a criatura era de fato Agron. Ao ouvir isso, Agron esclareceu que ele era o único Agron por ali, e que tinha derramado sangue por Gardamagni. No entanto, em vez de ser recompensado com ouro, o rei havia lhe dado uma fazenda de terra. E respondendo com raiva que era conhecido como Agron, o ogro, porque comia pessoas. Ele então balançou seu machado contra Vencor, gritando que era um guerreiro e que Vencor encontraria seu fim. No entanto, para surpresa de todos, Vencor simplesmente consumiu metade do corpo de Agron, fazendo com que a outra metade desabasse no chão. Isso deixou Vitor, os aldeões e os bandidos restantes em choque. Enquanto mastigava Agron, Vencor estava contente com a refeição satisfeita. Ele informou a Vitor que os ciclopes tinham gosto de porcos salgados e ele desejava mais.
Isso fez Vitor se preocupar com a segurança dos aldeões, direcionando a atenção de Vencor para os bandidos, os considerando uma possível sobremesa. Vencor agarrou alguns bandidos e declarou alegremente que eles tinham gosto de carne de vaca. Ao testemunhar isso, o vilão entrou em pânico e ordenou que seus capangas recuassem, fazendo Vencor gritar de irritação enquanto eles fugiam. Na manhã seguinte, Vencor deu um belo arroto, satisfeito por ter comido demais. Ele estava deitado entre os destroços, informando a Vitor que ele havia subido de nível, e perguntou sobre os benefícios desses aumentos. O sistema mostrou a Vencor que ele havia ganhado um nível na classe nobreza e snobismo, o que significava que ele infligia mais dano a alvos não nobres e recebia menos dano deles. Vitor o instruiu a usar o menu de comandos para verificar suas estatísticas. Quando perguntado se ele não tinha notado isso antes, Vencor confessou timidamente que sim, mas estava apenas testando o conhecimento de Vitor. Então, Vencor chamou o menu em voz alta. O sistema exibiu suas estatísticas, nível 3 na classe nobreza, com 3 níveis como membro do grupo de V&V, com 5.315 pontos de saúde, 1.290 pontos especiais, força em 95, vitalidade em 88, habilidade em 11, agilidade em 39, inteligência em 9, carisma em 71 e sorte em 39. Vencor interpretou V&V como Vencor em dobro. As pessoas começaram a se aproximar dele, o que o deixou surpreso. Embora soubessem que o dragão havia aniquilado os bandidos, os aldeões ainda estavam aterrorizados, se perguntando se seriam as próximas vítimas. Vencor contou a eles que agora estavam a salvo e que não precisavam mais temer. Ele disse a Vitor que o ambiente parecia muito pesado e ordenou que ele cantasse seus louvores para animar os homens melancólicos. Vitor entendeu, levantou a mão e gritou que Vencor era o melhor dragão. Em seguida, ele observou as pessoas, e elas acenaram com a cabeça, indicando que entenderam. Em resposta, a multidão gritou alegremente que Vencor era o melhor dragão, o deixando orgulhoso. Ele agradeceu a todos, acreditando que merecia os elogios, e se autodenominou Vencor, o aventureiro. Ele tinha vindo resgatá-los e ordenou que eles trouxessem gado. Vitor perguntou às pessoas quem estava no comando, e um homem apontou para uma garota enquanto explicava que o prefeito havia sido morto, deixando a representante da guilda como a líder. A garota, chamada Charlene, negou isso com medo, entrando em pânico e gritando que era Vencor novamente. Antes disso, na sede da guilda, alguém havia perguntado se ela estava certa de que queria deixar Valbin, falando que a cidade não seria a mesma sem ela, mas ela insistiu, pedindo à guilda que a transferisse o mais longe possível do covil de Vencor. Eles concordaram, falando que não a culpavam e perguntando para onde ela estava indo. Ela respondeu felizmente que estava se mudando para Rodimir, achando que seria perfeito porque lá encontraria uma praia linda, uma terra pacífica e nenhum dragão. Mas no final, ela estava ajoelhada no chão gritando sem acreditar. Em algumas horas depois, perto da praia, Vitor alegremente informou que Charlene era a prefeita interina e a nova gerente da sede da guilda. Vitor apresentou um homem chamado Henry Bright, um estudioso que queria discutir as escolhas de carreira de Vencor. Charlene, frustrada, disse a ele que, em nome de Rodimir, lamentavelmente lhe concedia a maior honra da cidade, as chaves. No entanto, ele a interrompeu perguntando sobre seu dinheiro antes que ela pudesse terminar de explicar. Vitor lembrou que ele já estava coberto de moedas. E ela lhe disse com raiva que havia reportado seu feito à duquesa, que enviaria homens armados para entregar sua recompensa. Em seguida, Charlene disse a Vitor que mal podia acreditar no que estava dizendo, mas eles ofereceriam uma festa em sua honra e também contaria com sua ajuda para a semana na sede da guilda pelo serviço exemplar deles. Quando Vencor lhe perguntou se havia um banho de lava, ela respondeu firmemente que não. Ele disse a Vitor que não podia acreditar que sua espécie fosse tão primitiva e que dormiria na areia quente. No entanto, ele duvidava do conforto de Vitor, e queria compartilhar seus padrões de qualidade, mas Vitor confirmou que se certificaria de aproveitar uma boa cama quente. Então, Henry o chamou de Grande Vencor, informando que seu amigo Vitor disse que ele precisava de conselhos sobre o sistema de classes. O dragão falou para chamar ele como Sua Majestade, e perguntou se um amigo é algum tipo de serviçal. Henry simplesmente perguntou como ele tinha o bônus de super sentidos. Vencor concordou, reconhecendo que de fato tinha esse bônus, e perguntou a Henry como ele sabia. Charlene explicou que Henry era o especialista em classes de Rodimir, aconselhando os locais sobre como desenvolver suas classes e estatísticas. No entanto, Henry interrompeu, expressando sua surpresa de que um dragão pudesse adquirir classes. Era uma descoberta completamente nova. Vencor respondeu que ele também não sabia e perguntou o que era o sistema. Henry respondeu que o sistema era de natureza sobrenatural, desbloqueado pelo dado divino durante seu primeiro lançamento. Naquela época, o dado ainda era um artefato consciente e as classes simbolizavam papéis poderosos, concedendo imensos poderes àqueles que podiam acessá-las. Isso levou a questionar Henry, perguntando se ele tem certeza que não foi os dragões que criaram o sistema. Vitor afirmou que o dado foi o primeiro ser inteligente a ganhar uma classe.
Henry observou que, embora o dado nunca tenha afirmado ser o sistema criador, as evidências indicavam que ele foi a primeira entidade a ativar o sistema. Ele os desafiou, afirmando que não tinham evidências que provassem que os dragões não tinham criado o sistema, imaginando que poderia ser um sistema criado por dragões, projetado para acumular riqueza e poder. Compreendendo isso, ele expressou seu desejo por mais níveis na classe nobre para Henry. No entanto, Henry o advertiu que a classe nobre era uma aposta incerta, oferecendo muito poucos benefícios significativos, como uma mesada mensal. Seus olhos brilharam com a menção de dinheiro grátis, o que o levou a perguntar quando ele poderia adquiri-la. Henry informou que estaria disponível no nível 9 da classe nobre. Em seguida, ele perguntou a Henry o que mais poderia aumentar sua riqueza. Henry sugeriu as funções de comerciante ou banqueiro, o que irritou o dragão. Ele expressou desdém pela função de comerciante, a descartando como um trabalho adequado para serviçais, e ressaltou que um dragão não administra uma loja. Henry contra-argumentou, afirmando que classes de artesãos frequentemente recebiam recompensas materiais superiores. Ele também esclareceu que as classes eram categorizadas em 5 grupos: guerreiros, magos, bandidos, artesãos e monstros. Charlene confessou que Rodimer precisava de ajuda. Ela explicou que os bandidos, sob pressão do exército real, planejavam roubar navios e fugir do país. Ela alertou que, mesmo após a morte de Agron, eles poderiam retornar. Sua fala deixou o dragão contente, apreciando a oportunidade de ganhar experiência gratuita, e a falta de necessidade de perseguir os bandidos. Ele perguntou sobre uma classe que pudesse enriquecê-lo de maneira semelhante a um dragão. Henry propôs a classe do jogador, explicando que eles possuíam habilidade de inteligência, sorte e várias vantagens que favoreciam farmar ouro. Confuso, ele exigiu uma explicação para o termo desconhecido. Apesar da explicação detalhada de Henry, ele não conseguiu compreender, expressando seu tédio com um grito alto. Ele designou Victor como seu novo gerente de classe, deixando Victor confuso e questionando seu novo papel. Ele justificou sua decisão afirmando que, como um dragão, ele não tinha tempo para se preocupar com esses detalhes. Em seguida, dispensou todos, dizendo que não era pago para escutar esses absurdos. Victor contra-argumentou, dizendo que as coisas estavam indo bem e mencionou sua interação anterior fracassada com Charlene. Ele sugeriu que a presença dela poderia representar uma segunda chance. As palavras de Victor o encheram de alegria. Ele compartilhou seu desejo de procriar, querendo colocar seus ovos em uma mulher humana. Victor apontou a errada escolha de palavras. Então, ele aconselhou Victor que ele nunca teria chance com ela sem tomar um banho. Ele estava segurando a língua, mas agora disse a Victor que ele cheirava a estrume e nunca procriaria com esse odor. No entanto, como seu mestre, ele prometeu suportar e fazer tudo para continuar sua espécie. Victor ficou surpreso, questionando se ele estava falando sério. Ele afirmou suas intenções, dizendo que dessa forma poderia repor seu estoque de serviçais. No entanto, Victor jurou que não deixaria nenhum dos seus futuros filhos se aproximarem dele. Então, ele ordenou a Victor que tomasse banho no mar pelo próprio bem dele. Victor assegurou que tomaria banho e agradeceu a ele. O dragão fez um sinal de ok, dizendo a Victor para procriar e nunca mais pecar. Enquanto sozinho, ele gritou pelo menu várias vezes para verificar seu perfil, exclamando com alegria que era viciante. No dia seguinte, na sede da guilda, Victor estava lavando seu corpo no quarto, refletindo sobre quanto tempo tinha se passado desde que ele tinha tomado um banho quente. O encontro recente com o dragão o fez acreditar que ele nunca mais seria capaz de relaxar. Ele olhou para seu colar e ficou maravilhado com a forma como a imagem do guardião e o título de habilidade os haviam promovido para a categoria de aventureiros de cobre, embora ele estivesse inseguro sobre o que fazer com o luti. Vencor insistiu em manter tudo, até mesmo os itens mais insignificantes. De repente, Henry invadiu seu banheiro gritando seu nome, o fazendo pular de surpresa. Rapidamente cobrindo o corpo, Victor exigiu saber por que Henry havia entrado em seu quarto. O mago respondeu que estava estudando o caso de Victor e havia ficado tão incrédulo que não conseguia mais esperar para discuti-lo. No entanto, no meio da conversa, Henry parou ao notar a tatuagem no ombro de Victor. Ele perguntou se era a marca dos Lâminas da Noite, o sindicato criminal mais perigoso de Gardamagni. Victor desviou o olhar e deu uma resposta evasiva, mas Henry insistiu sobre a marca da Guilda dos Ladrões em seu ombro. Victor respondeu que tinha sido um legítimo recuperador de bens privados antes de deixar a guilda para se tornar um aventureiro. Ele sabia que estava apenas enganando a si mesmo pensando que tinha realmente deixado os Lâminas da Noite. Ele lançou um olhar furioso para Henry, falando para ele ficar em silêncio sobre seu passado. Surpreso, Henry rapidamente mudou de assunto, sugerindo que o dragão Vencor de Victor se beneficiara grandemente do crescimento das estatísticas e vantagens dos cruzados, tornando-o praticamente invencível. Victor perguntou se Henry estava falando sério sobre tornar Vencor ainda mais poderoso. Quando Henry confirmou, e perguntou se isso não fazia parte do trabalho dele. Victor admitiu que sim, mas esclareceu que não planejava fazê-lo bem. Ele pediu a Henry para não se referir a Vencor como seu dragão,
pois isso estava fazendo uma grande suposição. Apesar disso, Henry continuou a se entusiasmar com o potencial de otimização. Victor permanece cético, lembrando a Henry que Vencor só se importava com ouro e já era forte o suficiente para tratar um ciclope como trataria um pedaço de frango. A menos que uma classe pudesse cultivar ouro sem exigir trabalho duro, Vencor não estaria interessado. De repente, uma notificação do sistema informou a Victor que ele havia subido de nível em Esquadrão de Monstros. Ele ficou surpreso ao descobrir que, como treinador de lacaios, seus lacaios agora ganhariam 50% mais experiência quando lutassem ao seu lado. Ele se perguntou em voz alta como tinha conseguido subir de nível em Esquadrão de Monstros. Henry explicou que servir ao dragão lhe rendeu a classe de Esquadrão de Monstros, portanto, naturalmente, ele ganharia experiência quando trabalhasse em nome de Vencor. Victor entendeu que isso só confirmava seus pensamentos anteriores. No entanto, ele perguntou se a classe esperava que ele fizesse amizade com mais dragões. Ele informou a Henry que Vencor continuaria a subir de nível na classe nobre até alcançar o bônus de mesada. Depois disso, ele precisaria de uma nova classe mais adequada para ganhar dinheiro. Henry sugeriu a classe de gladiador, explicando que suas vantagens poderiam fornecer recompensas se o usuário conseguisse impressionar multidões. Dado o alto poder de força e carisma do dragão, eles poderiam fazer pleno uso dessa classe. Ele pensou se deveria realmente compartilhar isso com Vencor, considerando que o dragão é um egoísta irritante. No entanto, considerando que Vencor salvou a cidade, ele concluiu que era uma forma de controlar danos, e consultaria Henry para obter o documento da classe. Henry respondeu afirmativamente, indicando que também tinha algumas sugestões para ele. O mago perguntou se ele possuía o perqui, reivindicar a vantagem do dado, já que isso implicaria uma chance 10% maior de aumentar sua inteligência e sorte a cada nível, o tornando um mago habilidoso. Timidamente, ele fez a Henry uma pergunta um tanto infantil, sobre se uma classe poderia melhorar sua vida amorosa. Ele acrescentou que estava perguntando em nome de um amigo. Henry respondeu positivamente e perguntou sobre o carisma de seu amigo. A resposta foi tão baixa quanto dele, o que fez Henry classificá-lo como médio, o que magoou seus sentimentos. No entanto, Henry sugeriu a classe Findisrate descoberta por Ludwig van, mas ela tinha condições rigorosas de entrada, incluindo pontuações de carisma, vitalidade e agilidade de 50 cada uma, além de completar um ritual demoníaco específico. Ao ouvir isso, ele descartou a ideia. Em seguida, ele cobriu o corpo e perguntou a Henry se ele tinha alguma reserva. Henry, percebendo sua timidez, confirmou antes de sair, e tranquilizou Victor, dizendo para ele não se preocupar, pois encontraria a progressão de classe perfeita para seu amigo. Isso fez Victor questionar se todo mundo no planeta estava obcecado com a progressão de classe. De repente, um sistema apareceu, revelando que ele tinha recebido a vantagem pessoal de observador, que permitia que ele determinasse instantaneamente os níveis de classe de qualquer pessoa que ele olhasse, desde que estivessem no mesmo nível total que ele ou mais baixo. Se o alvo estivesse em um nível superior, ele só poderia discernir o nível total de classe deles. Ele calculou que essa nova vantagem seria útil relaxando no banho. Ele estava feliz por finalmente estar sozinho, sem um dragão para administrar, mesmo que fosse por apenas algumas horas. De repente, alguém chamou seu nome, o surpreendendo e irritando quando ele olhou na direção da porta. Ele ficou chocado ao ver Charlene, que perguntou com raiva se estava invadindo seu dia de folga. Tudo o que ele pôde fazer foi questionar por que ela estava lá. Ela lembrou a ele que administrava o local, que era a sede da Guilda Rodmer, e servia como a estalagem principal. Ele cedeu, mas questionou se ele não tinha mantido o quarto por um tempo, o designando como seu espaço seguro. Charlene retrucou que sua privacidade se devia apenas a ninguém se atrever a discutir com um dragão de 20 metros do lado de fora, e mencionou a destruição de sua guilda anterior. Victor contra-argumentou que se ele não tivesse interferido, Vencor teria devastado todo Valbain. Charlene rebateu dizendo que Vencor só acordou porque ele tentou roubar algo. Irritado, ele lembrou a ela que, se ele não tivesse aceitado aquela missão, outra pessoa faria, possivelmente resultando em um resultado ainda pior. Apesar de todas as falhas de Vencor, ele havia salvado a cidade dos bandidos, a menos que ela acreditasse que os guardas teriam derrotado Agron, o ogro, sozinhos. Charlene tentou argumentar com ele, mas ele afirmou que tinha feito o melhor que pôde dadas suas circunstâncias, perguntando o que ela teria feito em seu lugar. A deixando sem palavras, no final, ela admitiu que não podia culpá-lo por fazer o seu melhor ao enfrentar um dragão gigante, reconhecendo que a situação também havia sido estressante para ela. Victor respondeu que agora ela entendia, mas Charlene ainda insistiu que isso não era desculpa para ficar deitado o dia todo. Ela jogou uma toalha para ele, o instruindo a se vestir e se preparar para uma tarefa. Ele perguntou se ela tinha algum plano para a noite. Ela disse que tinha trabalho, ao que ele sugeriu que estaria disponível assim que o trabalho fosse concluído. Ela permaneceu em silêncio, o que o fez suar e entrar em pânico. Então, ela o instruiu a ir ao porão para exterminar ratos, o fazendo protestar que isso era uma forma de trote para aventureiros. Mas ela insistiu. Mais tarde, ele desceu ao porão, com tocha em mãos,
refletindo sobre até onde estava disposto a ir por amor. Ele vasculhou o porão, mas não encontrou sinais de ratos, o que o fez questionar se ela o havia enviado em uma missão fútil. De repente, ele ouviu alguém instruindo o outro a lembrar que tudo está no coração e a praticar a pose com sentimento. Ele avistou 5 criaturas próximas e se perguntou se eram kobolds. Uma das criaturas o viu e entrou em pânico, declarando que havia um humano presente. Outra sugeriu que era hora de sua coreografia e pediu para os outros executá-la com sentimento, para que o humano se acovardasse diante deles. Começaram gritando: lutamos pela injustiça, vivemos pelo caos. Atacamos à noite e prosperamos na discórdia. Somos os kobolds. Nós somos Kobold Rangers. Isso o deixou atordoado e confuso. Os kobolds aplaudiram, se vangloriando de terem dominado sua coreografia e o terem deixado surpreso. Eles pensam se deveriam incorporar a palavra caos em seu lema, para maior impacto. Victor se sentiu como se fosse invisível. Ele notou que o timing do azul estava ruim. Para ter o efeito completo, eles precisavam de um mascote de equipe, como um jacaré branco. Esse comentário irritou Blue, que questionou como ele ousava criticar sua atuação quando mamíferos não conseguiam compreender a verdadeira arte. Ele respondeu que era simplesmente muito moderno para o seu gosto. O kobold azul o acusou de ser um mamífero ignorante, proclamando que o abacaxi da sabedoria tinha os iluminado. O kobold preto acrescentou que ele estava desatualizado e era hora de agir. Ele suspirou de frustração, o que levou o kobold preto a expressar seu desejo de atacar. No entanto, o kobold vermelho tranquilizou seus camaradas, insistindo que o humano os entendia. Victor concordou, explicando que os entendia muito bem e que seu perqui de parentesco com monstros era de fato eficaz. Quando os kobolds sentiram seu cheiro, detectaram algo similar a um dragão, o que o deixou surpreso, já que ele tinha acabado de tomar banho. Apesar disso, ele considerou que isso poderia ser vantajoso e anunciou aos kobolds que ele era Victor, o chefe de gabinete do dragão Vencor, e que eles deveriam se render ou correr o risco de serem devorados. Os kobolds ficaram incrédulos com sua posição de chefe de gabinete, mas sentiram um carisma intenso vindo dele. Eles concluíram que não tinham outra opção senão negociar a paz. Ele exigiu o melhor que eles tinham: um tesouro em troca de suas vidas, e o kobold vermelho pediu para seus camaradas recuarem rapidamente para o túnel. Victor começou a sentir remorso, já que eles pareciam tão ingênuos quanto crianças. Eles então produziram uma placa adornada com um símbolo de abacaxi. Ele perguntou sobre sua natureza e se era de fato uma placa. O kobold azul confirmou que era o abacaxi da sabedoria, e o vermelho acrescentou que ele continha os segredos mais obscuros do universo. Ele então percebeu por que a placa os tinha corrompido. Era um tablet, não era incomum que itens da Terra fossem parar em Outremont. Ainda assim, ele se perguntava o que tinha atrás dos arquivos bloqueados, presumindo que precisaria de senha para acessá-los. O kobold azul exclamou que ele poderia aproveitar o poder do abacaxi. Os kobolds se curvaram e imploraram para que ele os aceitasse, deixando-o surpreso. Ele perguntou para onde ele deveria levá-los. O kobold vermelho implorou para permitir que eles servissem seu mestre dragão, reconhecendo sua falta de experiência profissional, mas insistindo em sua dedicação e vontade de aprender. Victor perguntou se eles percebiam que Vencor poderia comê-los. Eles responderam com entusiasmo que para um kobold não havia maior honra do que ser devorado por dragões, e consideravam seu dever servir tais criaturas majestosas. Victor os aceitou como estagiários não remunerados, mencionando que isso era um trampolim para o avanço de suas carreiras. O kobold rosa reconheceu o peso de sua nova responsabilidade, e o vermelho prometeu não decepcionar seu mestre dragão-chefe. Ele pensou que, quanto mais ele se tornava um subordinado, mais forte ele ficaria, e se perguntou como isso era justo. Olhando para seu sistema, ele viu que havia ganhado 2 níveis em escudeiro monstro e estudante de monstro, o que lhe permitia aprender vantagens exclusivas de monstros quando ensinadas ou direcionadas por eles. Além disso, ele era considerado um monstro para critérios de acesso a classes. Nesse momento, Vencor o chamou. Ele disse aos kobolds que era hora do primeiro dia de trabalho deles. Charlene chegou no porão, implorando para que ele lidasse com a situação do dragão antes que Vencor destruísse a vila. Ao notar os kobolds, ela questionou a espécie deles, e ele confirmou que eles eram kobolds, não ratos. Isso explicava por que as armadilhas para ratos tinham falhado. Mais tarde, eles saíram da sede da guilda para encontrar Vencor. Eles ficaram encantados ao ver um dragão de verdade e ficaram maravilhados com o tamanho de Vencor. Eles se curvaram e imploraram para que Vencor os aceitasse em seu time. O dragão aceitou eles e prometeu defender o direito deles de servi-lo. Victor comentou que Vencor estava muito à frente de seu tempo, e Vencor falou sobre ter detectado vândalos na cidade e questionou se seria recompensado por eliminá-los. Victor informou que poderia receber até 100 moedas por cabeça de bandido e milhares por líderes. Enquanto iniciavam sua jornada, Victor lembrou a Vencor de seu propósito de aumentar o tamanho de sua horda. Enquanto isso, Henry estava indo em direção à casa de alguém, então ele chamou a senhorita Laver para dizer a ela que estava lá. Alguém abriu a porta,
e Laveris docemente disse que foi gentil da parte dele visitá-la e que quando ele informou que estava visitando sua amada Rodimer, ela não poderia perder a oportunidade. Henry baixou a cabeça enquanto dizia que era uma honra a conhecer pessoalmente. Então ele entrou em pânico para pegar suas coisas que tinham caído, fazendo Laveris rir enquanto dizia para ele chamá-la de Lucy. Ela acrescentou que, embora possa representar a Universidade Real, nunca esqueceu suas origens humildes. Henry perguntou a Lucy Laver, uma estudiosa de nível 15 com a classe de conjurador, por que ela escondia a maioria de suas classes. Ela respondeu que ele sabia como as rivalidades acadêmicas eram e que ela era uma das aprendizes do arquimago Nostradam. Como resultado, muitos cobiçavam sua posição e fariam qualquer coisa para obtê-la. Ela também explicou a ele que, em particular, estudava novos campos de conjuração que ainda não eram reconhecidos pela universidade. Ela poderia se meter em encrenca se eles fossem descobertos antes dela publicar sua tese. Então, ela o convidou a entrar, dizendo que poderiam discutir isso melhor lá dentro. Henry entrou e ficou maravilhado, o lugar parecia maior por dentro do que por fora. Ele perguntou se ela estava usando um feitiço de alteração de espaço. Ela respondeu que era obra da verdadeira proprietária. Ela admitiu que uma de suas mentoras estava ajudando, o que fez Henry comentar que sua mentora devia ser uma maga poderosa. Lucy concordou, afirmando que ela era realmente poderosa e que aprendeu com os melhores. Henry perguntou o que uma maga de sua estatura estava fazendo em sua bela cidade. Ela respondeu que sua mestra queria que ela vigiasse um projeto secreto em Rodimer, e pediu que ela mantivesse segredo sobre sua presença lá. Com isso, Henry concordou e a assegurou de que ele não tinha contado a ninguém sobre sua visita. Ele então entregou a ela um pergaminho, dizendo que achava que ela ficaria interessada em sua descoberta. Ela abriu e viu algo sobre a classe escudeiro de monstro. Ela disse a Henry que nunca tinha ouvido falar de tal classe. Henry explicou a ela que era uma classe completamente nova de monstro, e Vencor, o dragão, tinha ganhado níveis nela. Ele também a informou que Vencor não era o primeiro caso de um monstro inteligente a ganhar níveis, mas certamente era o primeiro dragão. Ele desejaria poder estudá-lo mais, mas a oficial da guilda Charlene havia alertado que a duquesa logo enviaria cavaleiros atrás de Vencor. Ela devolveu o pergaminho a ele, dizendo que não confiaria nos cavaleiros para lidar com Vencor quando o nome dele era Knitansbane, mas eles poderiam discutir isso em seu escritório, porque ela via grande potencial em sua pesquisa de classe. Ele entrou na sala, dizendo que ouvir isso aqueceu seu coração. Ela disse a ele que estava certa de que esses cavaleiros concordariam, fazendo Henry perguntar quem eram esses cavaleiros. De repente, alguém apareceu atrás o deixando assombrado. Então, Gustave Lamuriel, nível 25 cavaleiro 20 cavaleiro pesado 4, olhou para ele, o fazendo perceber que Gustave devia ser amigo de Lucy. No entanto, quando ele olhou para a frente, foi dominado pelo medo ao ver humanos pendurados e um homem se apresentando como François, um capitão dos saqueadores. Um bispo caído da morte 13, alquimista externo 3 e duelista 7. François disse a ele que estava certo de que tinha ouvido uma infinidade de histórias horríveis sobre eles e todas eram de fato verdadeiras. Henry se sentou com medo estampado no rosto e perguntou o que eles haviam feito com a senhorita Laver e se ela era refém deles. No entanto, François assegurou que isso estava longe da verdade, já que sua senhora era a própria Laver. Ela concordou em deixá-los se esconder em seu lugar em troca de ajudar seus alunos ou, como se poderia chamar, auxiliando em sua pesquisa. Henry alertou que seu desaparecimento levantaria suspeitas, mas mesmo que as pessoas percebessem, Henry estaria morto. No entanto, ele tranquilizou Henry, dizendo que eles não eram selvagens e sugeriu que deveriam conversar primeiro. Ao contrário do que Henry poderia pensar, os saqueadores não começaram como bandidos. Eles lutaram corajosamente pela imagem da guarda durante a Guerra do Século. Infelizmente, com o fim da guerra, sua ocupação outrora respeitável de matar pessoas e queimar suas vilas já não era mais politicamente aceitável. Ele perguntou a Henry quase incrédulo se podia acreditar que eles foram solicitados a se transformar em algo semelhante a camponeses e fazendeiros, mas por sorte para eles, Bradon Maury, Sua Majestade Sombria de Chafânia, ofereceu uma alternativa. Bradon prometeu a eles uma aposentadoria confortável no refúgio invocado, desde que incendiassem o interior de Gardamagne e recuperassem um artefato em seu nome. Infelizmente para Henry, Rodimer estava incluída em seu alvo. Não era nada pessoal, no entanto, eles se depararam com um problema gigantesco. Henry questionou se era Vencor. Gustave confirmou suas suspeitas, de fato, era o gigante dragão que consumiu seus homens no café da manhã. Não só Vencor derrotou Agron, mas o exército real também estava no encalço deles. Assim, o futuro financeiro deles parecia sombrio. Portanto, eles revelaram a Henry que o interrogatório de 2 homens forneceu informações de que o dragão tinha um mestre, Vitor. François confessou que eles tiveram que usar um pouco de força até que os homens revelassem o nome. Gustave falou que isso não era totalmente preciso, pois um dos 2 revelou quando viu seu companheiro sendo zumbificado. François concordou, e mencionou nostalgicamente sentir falta dos bons e velhos tempos em que costumava ganhar experiência matando aldeões indefesos.
Então François chamou Henri de amigo, assegurando que poderiam chegar a uma resolução boa para os dois lados. No entanto, Henri acreditava que eles pretendiam matá-lo de qualquer maneira, questionando por que ele deveria compartilhar qualquer informação. François admitiu que estavam de fato planejando matá-lo, mas ele se perguntou se precisavam usar a força primeiro. Ao contrário de seu companheiro, ele detestava a violência e enfatizou que não era um selvagem. Gustave desembainhou sua espada e disse que o bispo era o homem mais sagrado presente, um adorador do deus do crime, e ele gostava de seu papel. E isso irritou Gustave, que impacientemente gritou que estava cansado. Ele ameaçou Henri, perguntando se ele finalmente falaria ou se ele deveria remover uma de suas pernas primeiro. François interveio, assegurando a Henri que, embora sua morte fosse certa, eles poderiam respeitar um último pedido se ele lhes contasse toda a verdade. Henri, tremendo de medo, perguntou se eles poupariam alguém se ele falasse. François respondeu que dependeria, mas acrescentou com pesar que Victor certamente iria morrer. Henri então perguntou sobre sua casa, o repositório de todas as suas pesquisas. E o bispo perguntou se ele estava pronto para trair seu amigo para salvar o trabalho de sua vida, expressando respeito. Se um homem é verdadeiramente um homem, argumentou ele deve deixar um legado para trás. François concordou em poupar a casa de Henri e suas pesquisas. Mais tarde, Henri terminou de compartilhar tudo o que sabia. François perguntou se Victor realmente era um agente dos Nightblades, já que parecia peculiar. Henri esclareceu que Victor havia afirmado ter deixado o grupo. François informou Henri que nunca se sai verdadeiramente dos Nightblades. Ele então perguntou se Victor tinha uma fraqueza e se era tão ganancioso quanto o dragão. Henri, visivelmente nervoso, respondeu que Vencor era ganancioso por ouro e riqueza e que ele aceitaria trabalhos para Charlene sempre que ela pedisse. François reconheceu essa informação útil e perguntou a Gustave se havia alguma maneira possível de derrotar o dragão em combate. Gustave contemplou a imponente natureza de Vencor. No entanto, Gustave assegurou a François que Vencor não era o mais inteligente. O bispo ativou seu poder e delineou o plano deles. Eles distrairiam o dragão, saqueariam a cidade, recuperariam o artefato e depois escapariam em navios roubados. Gustave perguntou sobre o parceiro humano de Vencor, e François respondeu que eles poderiam lidar com ele, já que ambos tinham o dobro do seu nível. François então se voltou para Henri e afirmou que, embora ele talvez não fosse corajoso, acreditava que Henri era sincero. Ele então revelou que Gustave tinha 3 níveis em traidor, uma classe cujo benefício inicial esconde níveis de traidor de detecções como as de Henri. O segundo benefício se chama Alegria do Comerciante. Gustave disse a Henri que, como um acadêmico da classe, ele provavelmente já sabia o que esse benefício fazia. Henri confirmou que entendia. A habilidade permitia que o usuário ganhasse experiência sempre que quebrasse uma promessa. François lembrou Henri da selvageria de Gustave, supondo que a casa dele provavelmente queimaria como as outras. Gustave, preparando sua espada para matar Henri, disse a François que ele simplesmente estava compartilhando seus próprios sentimentos. Mas antes que a lâmina de Gustave pudesse cortar a cabeça de Henri, François pediu para ele parar e esperar. Gustave questionou François, argumentando que Henri não tinha mais utilidade para eles. No entanto, François retrucou que podia pensar em mais um uso para Henri. Os olhos dos homens mortos brilharam enquanto François afirmava que Henri tinha apenas um uso restante. Henri gritou de dor enquanto uma poderosa luz verde emanava de dentro do quarto. Em outro lugar, Lucy perguntou à sua mestra se era sábio deixar aqueles dois no comando e se ofereceu para recuperar o artefato. A dama respondeu que não havia necessidade, pois eles eram dispensáveis, ao contrário dela. Dada a história de Lucy com dragões, ela não a considerava confiável. Lucy ficou surpresa e informou à sua mestra que acreditava ter se redimido de seu passado. A dama corrigiu dizendo que ela havia acreditado errado. Ela então expressou suas preocupações sobre o retorno dos Nightblades e seu potencial impacto em suas operações. Ela ordenou que Lucy a mantivesse informada sobre os movimentos de Vencor, mas não interviesse a menos que fosse instruída. Além disso, ela falou a Lucy para não decepcioná-la. Lucy confirmou dizendo, conforme desejar, antes que sua mestra desaparecesse, deixando Lucy refletir sobre como seu trabalho parecia estar ficando mais difícil a cada dia. Enquanto isso, Vencor estava atento à preservação da vida selvagem e era cuidadoso para manter a população de princesas, permitindo que elas crescessem para se tornarem rainhas e produzissem mais princesas. No entanto, havia uma espécie que ele pretendia caçar até a extinção, os bandidos. O kobold amarelo apontou para o bandido, reforçando a crença de Vencor de que os bandidos eram as ervas daninhas do reino animal. Ele balançou seu machado, visando decapitar o bandido, mas o bandido esquivou-se. Ele lançou um olhar ao kobold que perseguia o bandido. Antes de chamar por Victor, Vencor reclamou que seu machado não estava funcionando adequadamente. No entanto, Victor sugeriu que ele só precisava balançar uma vez quando o bandido estivesse imobilizado, ou lembrando de matar com estilo para impressionar seus fãs e desbloquear a classe gladiador. Vencor se referiu ao bandido como um mamífero e perguntou se ele estava familiarizado com a técnica do dragão. Ele levantou o machado para atingir o bandido.
Ele conseguiu eliminar o bandido usando seu machado e o ergueu triunfantemente enquanto os kobolds aplaudiam. Vitor perguntou se era verdade que os dragões percebiam a dor como um defeito de nascimento. O sistema indicou que Vencor havia avançado um nível tanto na classe Gladiador quanto na classe Guerreiro de Arena, lhe concedendo um aumento de 1,5 vezes no dano com todas as armas corpo a corpo. Vencor respondeu que apenas os mamíferos experimentam dor e questionou Vitor se ele precisava empunhar o machado para adquirir novos níveis de Gladiador, pois achava isso impraticável. Vitor garantiu que não era necessário, explicando que ele só precisava demonstrar sua habilidade de combate enquanto balançava continuamente o machado. De repente, Vencor dividiu uma árvore próxima ao meio. O tronco que caiu atingiu sua cabeça, o desorientando e atordoando seus lacaios. Ele jogou o machado de lado em frustração, condenando armas fabricadas por humanos, reclamando da falta de ganho financeiro apesar de suas lutas bem-sucedidas. Vitor destacou que o antigo sistema monetário não foi projetado para funcionar com humanos, provavelmente para desencorajar os nobres de explorar seus camponeses. Vitor examinou as poucas moedas e facas que eles haviam coletado, considerando o saque mínimo, mas melhor do que nada. No entanto, Vencor declarou que não era suficiente para sua horda e convocou o próximo desafio. O kobold amarelo informou que ele havia exterminado todos os inimigos na área, levando Vencor a questionar se não haveria mais oportunidades para ganhar níveis ou adquirir ouro naquele dia. Vitor sugeriu que eles poderiam vender o loot e até reinvestir os ganhos em equipamentos melhores. Confuso, Vencor pediu a Vitor para explicar o conceito de investir. Vitor definiu investir como trocar ouro por algo de valor mais alto, o que chocou Vencor. A ideia de se separar de seu ouro horrorizou. Vitor tentou aliviar suas preocupações, explicando que o ouro estava sendo trocado por algo. Visivelmente aflito com a ideia de abrir mão de seu ouro, Vencor questionou a saúde de Vitor, sugerindo que sua falta de reprodução tinha efeitos prejudiciais em suas habilidades cognitivas. O dragão perguntou a Vitor que em sã consciência se separaria do ouro, percebendo que sua explicação poderia ser muito complexa. Vitor concordou que poderia ser um conceito difícil de entender, e agradeceu ou admitiu compreender o valor dos pertences do bandido, apenas para ser interrompido por Vitor, que o lembrou de seu papel como tesoureiro de Vencor e gerente do tesouro. Vencor discordou veementemente, proibindo Vitor de tocar em seu tesouro. Ele lembrou Vitor com firmeza que vender era uma tarefa para os lacaios, o que incluía ele e os kobolds. Vencor decidiu que eles descartariam tudo que não fosse suficientemente brilhante para o seu tesouro, excluindo ouro e joias. Para motivar todos, Vencor prometeu permitir que eles mantivessem 1/10 dos lucros, uma revelação que emocionou os kobolds até as lágrimas, enquanto perguntavam sobre seu potencial pagamento. Vitor informou a eles que achava difícil acreditar naquilo. Ele era mais generoso do que o próprio rei, declarando com orgulho e afirmando que ele jura que V&V nunca pagarão impostos para ladrões. Ele então instruiu Vitor com firmeza a não investir, e que o glorioso nome de V&V não pode ser associado a tal insanidade. Além disso, ele informou que venderiam os cadáveres porque estava cansado de comer humanos o tempo todo. Isso deixou Vitor perplexo, então, Vencor simplesmente perguntou a Vitor se a sua espécie não tinha o costume de limpar após matar, caçar monstros, coletar seus cadáveres e vender suas partes. Vitor reconheceu isso, mas esclareceu que eles só vendem as partes dos monstros. Ele perguntou a Vitor o que eles fazem com os humanos, ao que Vitor respondeu que não sabia, e que eles apenas os deixam para os animais consumirem. Agora, depois de ter refletido sobre o assunto, Vitor admitiu que não era muito higiênico. Vencor informou a Vitor que não queria mais dar nada de graça e o instruiu a encontrar uma maneira de lucrar com os corpos. Vitor perguntou se o dragão queria que ele abrisse uma loja onde poderia vender tralhas e cadáveres. Ele disse a Vitor que era muito trabalho, mas como ele era seu chefe de equipe, encontraria tempo entre preparar sua progressão de classe e treinar os kobolds. Vitor questionou se ele queria que ensinasse aulas para os kobolds. Ele lembrou Vitor de que ele não conseguia compreender sua grande visão para V&V, que era um grupo de aventureiros formado por lacaios treinados desde o ovo e trabalhando juntos até a morte para cumprir uma missão. Ele também informou Vitor que os donos de lojas vendiam tralhas e carne em todas as suas vilas atrasadas, enchendo baús com ouro, e que todos trabalhavam juntos para construir o maior tesouro que jamais existirá, a sua horda. Seus olhos brilhavam com o brilho das moedas de ouro, deixando Vitor sem palavras. Mais tarde, na vila, um homem chamou todos, os convidando a conferir as melhores opções na empresa Honeywell. De repente, Vencor pousou perto do homem, fazendo com que as pessoas congelassem a meio movimento. Em seguida, o homem gritou de medo com o retorno do dragão. Vitor questionou o homem se eles estavam procurando comprar coisas e alguns cadáveres, mas o homem recusou. Vitor perguntou por quê, e o homem respondeu que não estava certo de que conseguiria um preço justo. No entanto, Vencor afirmou confiantemente para o homem que aquelas botas eram inestimáveis e eram as botas mais caras do mundo. O homem examinou as botas com medo e concordou. Então Vitor perguntou se ele sabia de alguém interessado em comprar o loot deles, e o homem respondeu que os sacerdotes de Xixa, a deusa do comércio,
poderiam estar dispostos a negociar com eles. Além disso, o templo também lida com cadáveres. Vitor expressou sua dúvida de que o homem não compraria suas coisas e sentiu-se como um excluído. O homem informou a Vitor que eles eram ricos demais para eles, mas pelo menos ele teria uma conversa com seus deuses, e esperava que eles vissem a razão e lhe concedessem um benefício a cada nível. Então Vitor disse a ele que tinha uma habilidade que lhe permitia aprender as habilidades de monstro. Ele perguntou a Vitor se ele também soltaria fogo se fosse incinerado e se era isso que ele queria. Vitor disse a ele que, pensando melhor, ele pode ter sido muito apressado e pediu para esquecer o que ele disse. No entanto, ele disse a Vitor que se ele se tornasse um chefe de equipe poderoso, ele continuaria a trabalhar duro para seu próprio ganho. Então ele perguntou a Vitor sobre os kobolds rosa e azul. Vitor respondeu que os tinha enviado ao ferreiro local, porque ele achou que estavam incendiando o campo em busca de algo em Rodmer e ele queria estar preparado. Vencor perguntou o que era esse algo e se era um tesouro. Vitor respondeu que não sabia, que poderia não ter valor estratégico, o que o fez pensar que era interessante, embora sem entender as palavras. Vitor perguntou a ele se ele estava realmente ouvindo, mas o kobold vermelho timidamente disse que Vitor tinha descoberto o plano dos escaldantes e que seu chefe de equipe era tão inteligente que eles não o decepcionariam. O kobold preto timidamente afirmou que um dia ele também seria chefe de equipe. No entanto, o kobold amarelo gritou que ele seria o primeiro. Vencor disse aos kobolds para não discutirem mais na frente do chefe de equipe e para lembrarem do protocolo. Vitor perguntou a ele qual protocolo e ele respondeu que era o protocolo dos lacaios. Em seguida, explicou que o chefe de equipe era o mais alto escalão da cadeia alimentar dos lacaios, perdendo autoridade apenas para o seu senhor monstro, e que exigia 50 de força, 50 de astúcia e 200% de lealdade. Vitor disse timidamente que agora ele estava exagerando, mas os kobolds o admiravam e disseram que ele subestimava sua importância na cadeia alimentar. Ele disse a Vitor que estava apenas abaixo dele na hierarquia de preciosidade e estava até acima das princesas. Em seguida, explicou que cada membro da cadeia poderia comer aqueles abaixo deles, e se ele e Vitor estivessem passando fome, poderiam consumir lacaios como ração de emergência, fazendo os kobolds exclamarem que seria uma honra alimentá-lo. Vitor perguntou a ele se isso significava que ele o considerava uma possível refeição, e Vencor respondeu que sim. Mas isso não aconteceria a menos que eles não tivessem comida ou lacaios disponíveis. Ele tranquilizou Vitor de que isso nunca ocorreria, pois o mundo estava cheio de comida para dragões, mas apenas por precaução, ele disse a Vitor para começar a recrutar, ao que Vitor concordou, já que era melhor prevenir do que remediar. Um momento depois, na loja do ferreiro, Vitor perguntou aos kobolds se eles tinham terminado e se tinha dado certo. Os kobolds azul e rosa disseram a Vitor que o ferreiro não entendia a língua deles no começo e foi rude, mas ficou amigável quando eles mostraram a ele um desenho de Sua Majestade Vencor, e em seguida, entregaram um pergaminho a Vitor, lhe dizendo que tinham entregue a carta dele ao ferreiro e que ele deu esse pergaminho em troca. Vitor leu e disse a eles que o ferreiro iria fazer o anel mágico que ele tinha pedido de graça e os elogia por um trabalho bem feito, o que animou os kobolds. Vencor achou que o ferreiro era um sábio e que ele deveria ser poupado. Então, ele deu ordens aos seus lacaios, o que deixou os kobolds empolgados, mesmo que eles não soubessem do que se tratava. Então Vencor ordenou que os kobolds reunissem os corpos de suas vítimas anteriores e lembrou a eles que nenhuma moeda era pequena demais para fazer, como ele sempre dizia. Mais tarde, ele disse a Vitor que, se entendeu corretamente, sua espécie adorava aqueles chamados deuses, como os Minions adoram seu mestre dragão. Vitor respondeu que isso era meio verdade, e perguntou de volta se os dragões também não adoravam, nem para garantir um bom pós-vida. Ele disse a Vitor que tal ideia atrai apenas criaturas frágeis o suficiente para morrer. Eles honram a anciã mãe de sua raça, mas ela é uma progenitora, e não uma mestra. O homem perguntou a Vitor se ele tinha um momento para discutir sobre o profeta Orknum, e se ele queria salvação em um novo mundo. Vitor respondeu que não, e mandou o homem sumir, mas o homem segurou sua mão e disse a ele que conseguia sentir seu nível Isekai, falando que estava em um nível médio. Vitor disse ao homem que já era convocado e tentou argumentar, mas o homem disse a ele que se ele se inscrevesse na ordem esotérica do Novo Mundo, ele teria garantia de ser reencarnado na mítica ilha chamada Japão, onde toda garota é uma waifu. Ele puxou sua mão com raiva enquanto mandava o homem soltá-lo, dizendo que eles nem tinham como localizar direito a América do Norte e a América do Sul em seu mapa. Vencor ordenou que os kobolds defendessem seu chefe de gabinete daquele cara, então os kobolds prenderam o homem no chão, o fazendo gritar por ajuda. Ele perguntou a Vitor o que era aquilo, e Vitor respondeu que era um golpe por dinheiro. Ele tinha vivido na Terra, e não era nada do jeito que ele acabou de dizer. Isso fez com que o dragão dissesse que era bom, significando que ele era um corpo extra para vender. Vitor ficou chocado ao ouvir isso, e perguntou se ele poderia poupar o homem. O homem era apenas um incômodo, ele sabia que o cara poderia ser irritante, mas ele não merece morrer. Vencor disse a ele que se livrar de aborrecimentos era mais do que um prazer, era um dever, mas ele tinha sido um bom lacaio, então ele iria atender ao seu desejo,
pois sua generosidade não tinha limites. Um momento depois, eles chegaram ao local. Vencor tentou entrar usando a porta, mas não coube, fazendo a parede quebrar. Ele ordenou furiosamente a Vitor para dizer aos arquitetos que construíssem uma porta maior. Vitor respondeu com medo claro, e perguntou se ele poderia evitar fazer o local desabar sobre eles, os pobres mortais, mas ele apenas perguntou por que deveria se importar. Sua espécie realmente precisa ser tão pequena? Então Vitor disse a ele para permitir que ele o apresentasse aos deuses de Outremondo, mas Vencor apenas riu, e disse a Vitor que eles não eram tão poderosos se tinham que compartilhar o mesmo covil. Vitor respondeu que, obviamente, eles eram apenas uma sombra da glória de sua majestade. Então ele apresentou Mitras, o deus do sol, da ordem, da medicina e da justiça, depois Leon, a deusa da glória, da nobreza, da força e da arte. Depois Isengrum, o deus da caça e dos animais, e depois Sibo, a deusa das plantas, do conhecimento e prazer. Então, Sing, a deusa da água, viagens, sonhos e álcool, depois Mumen, o deus do caos, loucura e da lua. Eles também têm Camila, a deusa das pragas, vermes, escuridão e morte, depois Defgester, o deus do crime, do ar e das ilusões. Depois, Varen, a deusa do fogo, da guerra, da tirania e das máquinas, então Shesha, a deusa do comércio, da linguagem e das serpentes. Depois Sadler, o destruidor, e finalmente Dados, o deus do número aleatório. Vitor olhou ferozmente para o dado, fazendo Vencor perceber, e logo perguntou a ele se ele não gostava daquele deus Dados. Vitor respondeu que o deus dos dados, imbecil, o convocou para Outremondo sem perguntar, e como Dados foi o primeiro a desbloquear o sistema, todos o adoraram. Ele é quase tão popular quanto Mitras, mas Vencor apenas riu, e disse, ok, como se um dragão não tivesse criado esse sistema primeiro. Ele perguntou por que aquele outro deus é tão detestado, e se o deus é pobre. Vitor respondeu que Sadler apoia sua vergonha, o país rival de Guarda Magna, então as pessoas rezam contra Sadler. Ele perguntou a Vitor quanto Sadler vale, porque poderia caçá-lo pelo preço certo. Vitor respondeu que ele não achava uma boa ideia arrumar confusão com um deus, mesmo para ele. Mas ele apenas perguntou por que ele dizia isso, acrescentando que ele comia aquele tipo de verme sempre que eles entravam em sua caverna. Vitor concordou, mas disse a ele que o verme Sadler é de nível 100, e já transformou o continente sul em um deserto. Além disso, ninguém coloca recompensa na cabeça de um deus, fazendo Vencor dizer que era triste. Uma mulher os cumprimenta, e pergunta se eles vieram fazer uma oferenda. Ele pergunta a Vitor o que é uma oferenda, e Vitor responde a ele que ele dá dinheiro à igreja, como uma oferta aos deuses em sinal de fidelidade. Ele olha para Vitor determinado, mas Vitor logo diz a ele que não pode ser um deus, a menos que alcance o nível 100 primeiro. Então Vitor diz à senhora que eles têm corpos de bandidos do lado de fora, e pergunta se a igreja de Mitras os aceitará. A mulher responde que podem queimar os corpos para que eles não se levantem como mortos-vivos espontâneos, e isso é gratuito. Então outra mulher diz a ele que, caso contrário, o sacerdócio de Cibele pode enterrá-los na floresta para que possam retornar à natureza. Vencor pergunta a eles por que é gratuito, e pergunta se eles não o pagarão pelo serviço de transporte. Mas a senhora lhe pergunta de volta por que eles pagariam por um serviço público. Ele diz a elas que sofreram despesas significativas ao longo de sua dadificação. Vitor diz a ele que aquela não é uma palavra real, mas Vencor diz que é, porque ele a disse. A senhora lhe diz que eles não pagam pessoas para recolher cadáveres, e se eles querem ser pagos em vez de fazer o bem, eles deveriam ir para Shesha. Vencor logo pergunta onde, e a senhora aponta para o deus, mas então, Vitor nota Charlene entre eles, orando. Ele se aproxima dela e pergunta o que ela está fazendo ali. Ela responde que estava rezando antes, porque Vencor quase fez o templo desmoronar. Ele pergunta por que ela estava rezando para Shesha, pois ele não esperava que ela adorasse a deusa do comércio, mas ela explica que é mais um acordo de negócios, porque, ao contrário dos outros deuses, a senhora Shesha troca seus milagres de acordo com as regras do mercado. Vitor pensa que pelo menos, era honesto, e pergunta a ela quanto custaria ser transportado de volta ao seu mundo natal. A senhora diz a ele para deixá-la perguntar à deusa, e ela fornecerá um preço. Então Shesha mostra 2 bilhões, o deixando chocado, e ele pensa que é um roubo armado. A senhora explica a ele que ele obtém 20% de desconto se pegar a assinatura anual de Adorador Premium, e 30% se tornar um sacerdote. Vencor diz à senhora que seu lacaio não tem a intenção de deixar seu gratificante trabalho atual, com o qual Vitor concorda, e diz à senhora que estão lá para vender o saque e os 8 corpos de bandidos. Ele pergunta por que apenas 8, e Vitor lembra a ele que ele tinha comido os outros, o que ele logo se lembra. A senhora diz a eles que podem comprar os corpos para fazer adubo, então ela daria uma peça de ouro por corpo. Vencor diz que quer o dobro, mas a senhora insiste em 1. Ele aumenta para o triplo, fazendo Vitor dizer a ele que ele deveria abaixar o preço em uma negociação. Vencor diz a eles que isso só acontece se lhes falta confiança, mas ele é um dragão, então conhece seu valor.
A senhora lhe diz firmemente que dragão ou não, o mercado mantém absolutamente em um. De repente, alguém se desculpa e diz a eles que ouviu a discussão deles. Ben pergunta se eles estão procurando vender corpos frescos, porque a igreja de Camila ficaria feliz em ajudar. Ele pergunta a Vitor quem é Camila, e Vitor responde que ela era uma das 3 do terror. Ele também explicou que Vera, Camila e Def Jester eram um trio de aventureiros malignos antes de ascenderem à divindade. Assim como Sadler, as pessoas têm muito medo deles para proibir seu culto. O homem lhes diz que ele discorda do rótulo de mal, e explica que sua deusa é simplesmente mal compreendida. Vitor pergunta ao homem se Camila não causou a praga da morte vermelha, que transformou as pessoas em vampiros. O sujeito responde que foi apenas para evitar a superpopulação, e que os vampiros desempenharam um papel crucial na vitória da Guerra do Século. Ele então pergunta se eles já ouviram falar da Revolução do Verdadeiro Não-Morte, fazendo o representante de Shesha dizer, lá vamos nós de novo. Charlene diz ao homem que já ouviu falar disso, que os necromantes transformam cadáveres em zumbis sem mente e os colocam para trabalhar. O homem explica que essa é uma indústria promissora e jovem, embora desprezada pelas massas. O homem também lhes diz que com o tempo, as pessoas verão os benefícios de escravizar os mortos, e os convida a imaginar zumbis trabalhando nos campos ou esqueletos destemidos salvando órfãos indefesos de incêndios florestais. Vencor ficou logo interessado na oferta, e Vitor o questionou perguntando se ele desejava o serviço de cadáveres em decomposição. Ele respondeu explicando que lacaios mortos-vivos são vistos como um símbolo de status entre os dragões. Eles não fogem, não são tentados pela riqueza e duram quase tanto quanto os próprios dragões. O homem sugeriu a Vitor, considerando seu status, que ele poderia potencialmente se tornar um necromante e entrar no mercado ele mesmo. Vencor perguntou a Vitor se ele era capaz de ressuscitar os mortos, e Vitor confirmou se encaixar para a classe, mas expressou ter muito orgulho disso. Então, Vencor aconselhou Vitor a mudar sua perspectiva para seu próprio benefício. Uma mulher interveio, mencionando sua deusa, Shesha, e suas preocupações com as consequências de longo prazo da necromancia em massa. O homem defendeu veementemente o trabalho dos mortos-vivos, ignorando as opiniões daqueles burgueses que tentavam suprimir o empreendimento de mortos-vivos devido a efeitos ambientais negativos não comprovados. Vencor, se dirigindo ao homem como vendedor de corpos, perguntou sobre o custo por um corpo. O homem ofereceu 50 moedas de ouro por cadáver, desde que um contrato vinculativo fosse assinado, permitindo que eles transformassem os corpos em mortos-vivos. O acordo foi feito imediatamente. Depois, do lado de fora, o homem elogiou a qualidade dos cadáveres, e expressou sua satisfação com a transação. Vitor confessou seu desconforto em vender cadáveres para trabalhos pós-morte a um necromante. Vencor perguntou a Vitor por que ele se sentia assim, já que tinha uma grande alegria em ver sua riqueza aumentar. Ele então instruiu o homem a dar a taxa a seu chefe de gabinete, que era de 4 moedas. Vitor questionou por que ele estava recebendo apenas 4 moedas quando pensava que deveria receber 1/10 das vendas, que deveria ser 40. Vencor afirmou que Vitor devia ser ruim de matemática, o lembrando de que ele havia dito 1/10, que Vitor logo perguntou se significava como 1/10 de 1/10. Vencor confirmou, fingindo surpresa enquanto perguntava a Vitor se ele queria menos. Vitor recusou, afirmando que a oferta já era muito generosa. O homem agradeceu a ele por apoiar a modernização de seu país e pediu a assinatura de sangue na parte inferior da página. Ao fornecer sua assinatura, Vitor recebeu uma notificação de que tinha adquirido o privilégio pessoal de amigo dos mortos, tornando os mortos-vivos sem mente, neutros em relação a ele, a menos que provocados, e aumentando seu carisma em 5 pontos ao interagir com mortos-vivos ou adoradores de Camila. Vencor mencionou seu novo privilégio, e perguntou a Vitor se ele também tinha adquirido um. Vitor admitiu que sim, expressando profunda vergonha pelo privilégio. Enquanto examinava o bônus, Charlene tocou seu ombro pedindo um momento para discutir um favor. Ele concordou e pediu a ela para explicar o problema. Ela lhe entregou uma nota explicando que Henry estava desaparecido, sua casa tinha sido saqueada e a nota havia sido deixada para trás. Vitor leu a nota, era do incendiário François Villemot, propondo uma negociação para libertar Henry, junto com uma oferta em ouro, em troca de misericórdia do rei Vencor Natsbane. Vitor notou coordenadas para um ponto de encontro incluídas na carta. Charlene admitiu que esperava que Shesha pudesse ajudar a localizar Henry, mas o custo era alto demais, até mesmo para a guilda. Vitor perguntou por que ela tinha feito uma oferta de ouro a Shesha se não podia pagar pelos seus serviços. Ela esclareceu que aquela era uma outra negociação mais privada. Vencor expressou indiferença à ideia de ser subornado para obter perdão, mas Vitor observou que o ponto de encontro estava longe de Hodmer, e provavelmente era uma armadilha. Mas Vencor retrucou, questionando o que eles poderiam fazer contra um dragão, não morrer? Vitor concordou, suspeitando de um possível ataque à cidade na ausência deles. Charlene repreendeu Vitor por suas especulações insensíveis sobre o destino de Henry. Vitor, envergonhado, insistiu que não pretendia causar preocupações, e estava apenas sugerindo um cenário extremo.
Ele buscou garantias de Vencor de que eles resgatariam Henry dos incendiários. Vencor confirmou sua intenção de salvar Henry, argumentando que as recompensas não se ganham sozinhas. Mais tarde, um dos kobolds alegremente disse a Vitor que o ferreiro tinha enviado o presente que ele pediu. Eles então se aproximaram dele enquanto arrastavam um objeto grande. Vitor respondeu que era perfeito, já que ele estava avaliando seus outros itens mágicos. Ele tinha um colar de bomba de fogo, que lhe permitia lançar a magia bola de fogo um número limitado de vezes, e os braceletes solares, que aumentavam sua estatística de força sob o sol. Tinha também um anel de resistência ao fogo, que tinha dano de fogo, e o chifre chamado de Uiverne. Vitor usou o chifre pensando que era hora de ter seu próprio mini-dragão. Um pequeno dragão vermelho surgiu, o surpreendendo. Animado, ele perguntou se poderia montar em suas costas, mas de repente, Vencor chegou e o acusou de traição, congelando Vitor e os kobolds de medo. Vencor lhe disse furiosamente que ele virou as costas por apenas 5 minutos, e ele o traiu com um Uiverne, logo após lhe dar a custódia de seus primeiros lacaios. Em pânico e com medo, Vitor tentou explicar a Vencor que estava testando o chifre. Um dos kobolds implorou para que parassem de brigar, mas Vencor interrompeu com raiva, perguntando se era porque ela o deixaria montar em suas costas. Vitor admitiu que a ideia tinha passado por sua cabeça, e Vencor lhe disse que ele sabia que sua espécie tinha uma fixação vergonhosa em montar dragões, mas ele nunca poderia permitir isso. O que importava era que ele era um perseguidor de mestre sujo e sem vergonha. Ele apontou para o colar como prova, mas Vitor o corrigiu, dizendo que não era um colar, mas um anel, para ele. Vencor ficou surpreso e perguntou a Vitor se era realmente para ele. Vitor confirmou que era um anel de invisibilidade do tamanho de um dragão, e explicou que só precisava dizer piscar, enquanto o usasse, para ficar invisível. Se sentindo arrependido, Vencor perguntou por que ele o tinha feito duvidar dele, admitindo que ele poderia tê-lo comido. Do ponto de vista dos kobolds, foi uma cena emocionante. Vitor então colocou o anel no dedo de Vencor, e uma notificação do sistema informou que, por fortalecer seu vínculo com seu vassalo, ele tinha ganhado 2 níveis em Nobre e Obrigação Nobre, o que significava que ele ganharia um bônus temporário de mais 5 em todas as suas estatísticas ao defender seus vassalos de seus inimigos. Ao dizer a palavra piscar, Vencor ficou invisível, o fazendo entrar em pânico. Ele disse a Vitor que não conseguia ver a si mesmo, e Vitor confirmou que ele realmente tinha se tornado invisível. Um dos kobolds tocou o ombro de Vitor para dizer que algo estava errado, e Vitor olhou ao redor e viu fumaça violeta os cercando. Ele se perguntou o que era, considerando que poderia ser uma névoa noturna, mas sabendo que era meio-dia, ele suspeitou que fosse um feitiço. De repente, um dos kobolds lhe disse que a cidade estava sob ataque dos incendiários. O grupo estava pronto para atacar, e ele concordou que deveriam ir. E Vencor, voando alto no céu, ordenou que eles avançassem, mas ele estava desorientado porque não conseguia ver o próprio corpo. Ele perguntou a Vitor como desligar a invisibilidade, mas Vitor tinha desaparecido, o deixando em pânico. Enquanto isso, Vitor estava correndo em direção à cidade, incapaz de enxergar seu caminho através da neblina. Ele chamou pelos kobolds, perguntando se podiam ouvi-lo, mas não ouviu nada em resposta. Ele imaginou que a névoa provavelmente abafou o som, mas pelo menos ele conseguia ver a guilda a partir dali. Então ele viu alguém dissipar a névoa e cumprimentar os moradores. Ele se apresentou como François Villemain, e assegurou a todos que vieram em paz, o fazendo pensar que a situação estava realmente ruim. Mas o homem informou as pessoas na guilda que se abrissem a porta e permitissem que eles saqueassem a guilda, eles sairiam ilesos. Isso deixou Charlene e os outros atordoados de medo. Gustave instruiu Villemain a sair do caminho, pois estava prestes a arrombar a porta. Mas Villemain mencionou que não tinha necessidade, pois ele poderia simplesmente incendiar o lugar com um feitiço e os cozir vivos. Gustave respondeu que isso era injusto, pois assim Villemain ficaria com toda a experiência. Villemain disse a Gustave que ele achava que era justo, mas depois parou quando percebeu alguém, e gritou que era o mestre dragão Vitor. Vitor percebeu que um ataque furtivo já não era uma opção viável, e que não tinha como confrontar aqueles caras sozinho. A única opção restante era ganhar tempo. Ele os elogiou pelo belo feitiço e perguntou se era uma névoa desorientadora. Villemain respondeu que esperava que um Nightblade reconhecesse isso, e que sua classe, Bispo Caído, permitia que ele lançasse feitiços poderosos usando o HP de um sacrifício, como o em breve falecido Henry Ali. Eles esperavam que ele deixasse a cidade para resgatá-lo, mas ele não fez isso. Villemain então o rotulou como um demônio sem honra, e Vitor pensou que Villemain não estava errado, pois ele era de fato ruim, o que também significava que ele reconhecia quando um plano não fazia sentido. Ele disse a Villemain que ele estava tentando atrair os heróis para longe da cidade, o truque número 1 de um bandido. Então ele o questionou sobre por que eles estavam sitiando Rodmer, e Villemain explicou que o Lord Brad em pessoa tinha pedido a eles para recuperar um abacaxi mágico escondido na cidade, e nem mesmo um domador de dragões como ele poderia impedi-los de recuperá-lo.
Vitor se perguntou se Villemain estava se referindo ao tablet, tentando entender por que eles o queriam, mas também sabia que agora isso não importava. Se eles realmente acreditavam que ele era o mestre de Vencor, isso seria suficiente. Então, ele pegou o chifre e os advertiu a se renderem para que ele não tivesse que usar o chifre de vínculo de dragão para convocar Vencor. Mas Villemain logo disse a ele que sua habilidade, Olho para o Tesouro, indicava que o amuleto não poderia aprisionar um dragão verdadeiro. Então Gustave se aproximou de Vitor, gritando que já tinham dito o suficiente e que deveriam matá-lo e acabar com os absurdos. Vitor gritou que na verdade eles estavam em desvantagem e que ele convocaria Vencor. Ele tocou o chifre convocando o dragão, e imediatamente os bandidos fugiram, fazendo com que Villemain ficasse irritado, declarando que aquilo não era um dragão, mas sim um truque. Vitor comandou seu dragão a atacar. Ele voou na direção de Gustave, que ficou chocado porque ele tinha outro mascote. No entanto, ele apenas pisou na cabeça de Gustave e lançou um ataque contra Villemain. Villemain bloqueou o ataque e sorriu para ele, dizendo que ele tinha escolhido a morte. Isso deixou-o atordoado de medo. Então, Villemain balançou sua espada para cima, o fazendo voar para trás. Ele conseguiu recuperar o equilíbrio, sabendo que não havia como vencer contra os dois em uma luta, já que eles tinham o dobro de seu nível. Mas, pelo bem das pessoas ainda presas na guilda e por Charlene, ele tinha que tentar. Villemain desmontou de seu cavalo e mencionou que Vitor apenas queria tempo até que seu dragão chegasse. Villemain então se aproximou dele, puxando uma arma e o alertando que infelizmente ele não viveria tempo suficiente para isso acontecer, pois como dizem, nunca se deve levar uma faca para um tiroteio. Vitor reconheceu a pistola de pederneira na mão de Villemain, e o desafiou, o chamando de trapaceiro, enquanto seus olhos se voltavam para Charlene na guilda com um medo evidente em seu rosto. Villemain retrucou que, uma vez que Vitor estivesse fora do caminho, ele poderia simplesmente mentir e declarar uma vitória justa. Ele puxou o gatilho, forçando Vitor a gritar para Charlene se esquivar e se proteger, ao mesmo tempo que ele saltava para longe, incentivando todos os outros a fazerem o mesmo. O projétil estilhaçou a janela da guilda, aterrorizando Charlene e as crianças. Villemain aproveitou a oportunidade para avançar em direção a Vitor, elogiando sua coragem. Milagrosamente, Vitor conseguiu parar o ataque, enquanto Villemain se gabava de seu nível superior. Bloqueando nervosamente os golpes de Villemain, Vitor concordou na vantagem do homem, mas observou que a maior parte de sua habilidade era de longo alcance, e desarmando Villemain, Vitor avançou e lançou seu próprio ataque, observando que a habilidade de Villemain em longa distância não era muito adequada para combate corpo a corpo. Enquanto a espada de Villemain voava pelo ar e cravava no chão, Villemain se ajoelhou, largando sua arma de fogo. Ferido, ele caiu no chão, enquanto Vitor declarava que, como prometido, ele mentiria e diria que foi uma luta justa. Gustave, vendo a cena, chamou Villemain de tolo, enquanto o Iverne de Vitor se lançava contra ele. Com um movimento ágil, ele cortou a criatura que se aproximava ameaçadoramente, enquanto Vitor permanecia de pé, petrificado em choque. Gustave, com uma raiva estampada em seu rosto, jurou demonstrar a insignificância de Vitor sem seu dragão. Vitor podia sentir o perigo iminente, mas estava aliviado por ainda possuir seu colar de bomba de fogo. Ele lançou uma bola de fogo em direção a Gustave, que facilmente desviou, enquanto ordenava a Villemain que lançasse o feitiço e encerrasse tudo. Vitor se virou rapidamente em resposta a isso, e viu Villemain abalado, mas determinado, apontando a arma para ele pronto para atirar. Justo quando as coisas parecem sombrias, os kobolds chegam e confrontam Villemain no meio do caos. Um deles perguntou se os outros podiam sentir algo em comum. Em resposta, o de cor azul afirmou, sentindo um aumento de poder. Uma mensagem automática do sistema parabenizou o monstro escudeiro por sua emboscada, concedendo um aumento de nível para cada um dos kobolds. Eufórico, ele parabenizou seus aliados, alheio ao perigo iminente. O ataque de Gustave o lançou para o ar, enquanto ele resmungava sobre o número de répteis que Vitor comandava, e rotulava Villemain como fraco. A figura de Gustave aterrorizou os kobolds, que assistiram enquanto Gustave começou sua vingança, dizimando os kobolds azul e amarelo. Com medo e fúria, os kobolds restantes juraram vingança, mas apenas para serem lançados de lado pelo poder de Gustave. Vitor tremia de raiva quando viu os dois kobolds morrendo à sua frente. Deixando outros feridos, Gustave perguntou a Villemain se ele podia andar. Villemain respondeu que tinha esgotado todo o seu poder com os feitiços, então precisaria de ajuda. No entanto, Gustave simplesmente respondeu que era uma pena, então, ele ergueu sua espada no ar e declarou, mais experiência para mim. Com um movimento rápido, ele cortou a cabeça de Villemain e começou a caminhar em direção a Vitor. Vitor ouviu algo, que o fez se perguntar se era seu próprio batimento cardíaco. Quando Gustave se aproximou, ele chamou Vitor de Domador de Dragões e ergueu sua espada, dizendo a Vitor que era sua hora de morrer. Isso fez Vitor se perguntar se era o fim, se era assim que ele morreria novamente. Mas repentinamente algo espremeu Gustave, como se ele fosse uma fruta em um liquidificador, o deixando tremendo e chocado. Vencor então disse a ele que finalmente o tinha encontrado,
e que ele não conseguia ver para onde estava indo. Ele perguntou a Vitor como desativava aquilo, o que Vitor respondeu que ele precisava dizer pisca novamente. Vencor não conseguia acreditar e gritou pisca, fazendo sua invisibilidade desaparecer. Ele declarou alegremente que isso era muito melhor, e que finalmente, estava pronto para enfrentar os bandidos. Vitor não conseguia acreditar que Vencor tinha destruído eles, e nem mesmo tinha percebido isso. Mas ele estava aliviado que o dragão tinha salvo a cidade dele, mesmo que não pudesse salvar todos. O Kobold Rosa gritou que o Kobold Amarelo tinha sido o melhor dos servos, e que ela deveria ter sido a que morreu. O Kobold Vermelho sugeriu que eles deveriam vender seus corpos, já que esse teria sido o desejo deles. O Kobold Preto disse que assim, eles sempre fariam parte da horda de Sua Majestade. Vitor olhou para eles com tristeza, mas ficou surpreso quando uma notificação do sistema informou que ele tinha ganhado 7 níveis nos perks de Monstro Escudeiro, Força Vital Monstruosa e Dragão Vermelho, o que significava que agora seu tipo mudaria entre Humanoide e Dragonoide. Ele também ganhou imunidade contra drenagem, paralisia, fadiga, morte instantânea e doença, além de resistência contra ferimentos graves e envelhecimento, enquanto tinha vulnerabilidade a gelo, fadas e caçadores de dragões. Além disso, ele ganhou a habilidade Montador de Monstros, o que significava que ele poderia montar monstros com proficiência média sem qualquer penalidade. Enquanto estivesse montado, ele poderia usar a agilidade dele ou de sua montaria para testes, usando o valor mais alto. Por fim, ele ganhou Visão de Monstro, o que significava que ele poderia observar um monstro e aprender sobre suas forças e fraquezas. Charlene correu para fora da guilda, e perguntou se ele estava bem. Ele disse que estava vivo, e ela lhe deu uma poção de cura. Vencor perguntou aos bandidos restantes onde eles estavam, os tranquilizando de que ele não mordia, ele queimava. Charlene disse a Vitor que ele tinha sido um tolo, mas incrivelmente corajoso. Ele disse a ela que não podia abandoná-la, fazendo ela timidamente agradecer a ele. Em seguida, ele disse a Charlene que tinha algo que queria perguntar a ela. Quando Charlene, com doçura, perguntou o que era, ele a perguntou se ela queria acasalar, a deixando perplexa. Por outro lado, Vencor voltou para a cidade. Ele estava chateado por ter levado a noite toda, mas estava feliz por finalmente vencer todos os outros criminosos. De repente, uma mensagem do sistema apareceu, o parabenizando por derrotar os incendiários, o que lhe rendeu 4 níveis em gladiador e favorito da multidão. Isso significava que ele receberia um aumento aleatório quando impressionava a multidão durante uma luta, e também tinha uma pequena chance de receber um item se a multidão torcesse por ele. Ele ficou feliz por poder ganhar um item se impressionasse seus fãs, pois isso poderia aumentar ainda mais a sua horda. O sistema também mostrou que ele ganhou o Super Golpe, o que significava o dobro de chances de acertar ataques físicos, causando golpes críticos. Mas ele se perguntou o que era um golpe crítico. De repente, ele ouviu um cavalo se aproximando e alguém gritou, "Pare em nome do rei." Uma dama parou em frente a ele, e descobriu que era verdade que Rodmer tinha sido tomada por um grande dragão vermelho. Ele, orgulhoso, disse que era realmente grandioso, e se apresentou como Vencor Nightesbane, o primeiro de seu nome, grande desastre daquela era e rei das montanhas albanesas. A dama acreditava que não tinha um rei das montanhas. Ela se apresentou como Duquesa Elinor, de Euskal, e a segunda prima do rei, mas ele a interrompeu dizendo que ela não era uma princesa. Isso a deixou zangada, e ela perguntou com raiva o que ele queria dizer com aquilo. Ele disse que ela não era uma princesa, então não valia o seu tempo. Ela afirmou ser de sangue real, mas ele simplesmente chamou Vitor, dizendo que a comida estava respondendo de volta. Ela mostrou a ele um cartaz, e disse que ele estava sendo procurado por destruição em Rodmer e Valbene, então uma recompensa de 120.000 moedas de ouro tinha sido estabelecida por ele. Vencor ficou chocado ao ouvir o preço e pediu que ela cancelasse isso. Ela ficou brava, e perguntou se ele negava as acusações contra ele. Ele disse que não, mas acrescentou que valia mais, pelo menos 1 milhão, e que isso era ele sendo incrivelmente modesto ali. Então ele disse a ela para dizer ao seu rei primata para corrigir o valor de sua fortuna. A cavaleira gritou com ele que ele ousava insultar o rei escolhido por Deus de Gardamaine. Ele ordenou que Vencor pedisse desculpas imediatamente, mas Vencor apenas abriu suas asas e perguntou por que ele pediria desculpas. Eles é que deveriam pedir desculpas a ele, porque ser fraco em sua presença era um insulto. Então ele os disse com raiva que ele era um dragão e que seus deuses fracos respondiam a ele. Eles o pagavam para matar sua espécie, e ele ainda tinha salvado a cidade de humanos maus, então eles lhe dariam uma recompensa por sua ajuda. Mas a dama gritou que já tinha ouvido o suficiente e ordenou aos cavaleiros que o matassem. Um cavaleiro correu para atacá-lo, mas ele apenas pôs a mão na duquesa e a afastou como um inseto. Ele olhou para baixo e ficou feliz por finalmente ver uma recompensa. Ele pegou o colar de ouro, e o sistema mostrou que ele ativou o favorito da multidão. Por fazer piada com a comida, ele ganhou a habilidade pessoal Provocação, o que significa que suas provocações podem fazer com que seus alvos fiquem enfurecidos. Ele levantou a mão e perguntou a quem ele deveria cutucar em seguida.
As pessoas correram de medo enquanto ele cutucava e atacava os cavaleiros. Enquanto isso, na guilda, Vitor não conseguia acreditar. Ele nunca imaginou que ela concordaria em sair com ele, muito menos dormir juntos. Ele se desculpou com ela por ter sido tão direto antes, mas ela disse que até gostava de pessoas que iam direto ao ponto. Uma mensagem do sistema apareceu, mostrando que ele ganhou a habilidade pessoal romântico, significando que ele receberia um bônus de mais 5 em carisma quando conversasse com o sexo oposto. Charlene ficou chocada lembrando de algo, e se perguntou se era por isso que o preço era tão baixo. Isso fez perguntar o que ela queria dizer, e ela disse que no templo, pagou a deusa Checha para melhorar sua vida amorosa e o preço a surpreendeu. Ele perguntou o que ela quis dizer com isso, mas ela desconversou, e disse que não achava que fosse realmente importante. Mas ele insistiu, perguntando quanto custou. Ela disse que foram 50 moedas, o que o deixou chocado. Ele perguntou se valia mesmo apenas 50 moedas, e ela disse que não era culpa dela se ele era fácil, só que ele lembrou a ela que ela também concordou. Mais tarde, eles se vestiram, e ela perguntou a ele agora, para onde vamos? Ele respondeu que, agora que a missão deles estava completa, Vencor provavelmente o levaria de volta para sua montanha. Ela disse que não sabia, mas ela deveria permanecer em Hodmer. Em seguida, ela perguntou se eles manteriam contato. Enquanto ele abria a porta, ele pensou que era o fim de sua vida amorosa, mas justo quando estava prestes a sair, ela o chamou docemente, e lhe desejou boa sorte. Ele sorriu e desejou a ela boa sorte também, e então fechou a porta. Os kobolds o viram e perguntaram se ele tinha terminado de procriar. Eles sugeriram que uma nova geração ajudaria na escassez de lacaios, o que o fez questionar se eles estavam falando sério. Ele cumprimentou o homem chamado Jules, e perguntou se ele estava lá a negócios. Jules disse que sim, informando que seus lacaios lhe disseram que ele planejava reciclar metade da equipe. Sobre isso, ele perguntou a Jules se tinha uma maneira de trazê-los de volta à vida, verdadeiramente vivos. Jules respondeu que a ressurreição verdadeira estava além de seu poder, ou de qualquer outra pessoa que ele conhecia. Mas então, Jules perguntou se ele tinha menos de nível 20, porque era mais fácil desbloquear novas classes antes desse nível. Ele disse que tinha atingido o nível 17 no dia anterior, e Jules disse que ele poderia se tornar um necromante, e ressuscitá-los como mortos-vivos conscientes. Vitor perguntou a Jules se ele mesmo não poderia fazer isso, mas Jules disse que só ressuscitava mortos-vivos não inteligentes, por razões legais, mas ele poderia guiá-lo para seu primeiro nível de necromante. O kobold vermelho disse a ele para não fazer isso, já que eles tinham dado suas vidas de bom grado por ele. Ele explicou que eles salvaram a vida dele, então ele lhes devia pelo menos isso. Então ele apontou a mão para os kobolds amarelo e azul, ativando algo que fez o círculo ao redor dos kobolds mortos se iluminar. Então, os kobolds mortos foram envolvidos por um fogo azul, enquanto Jules gritava para ele usar o poder ilimitado. Uma mensagem do sistema apareceu mostrando que ele tinha ganhado um nível em necromante e vida aos mortos. Isso significava que ele poderia reviver cadáveres como mortos-vivos com um toque, e sacrificando dinheiro ou itens, ele poderia trazer um ser vivo de volta como um morto-vivo inteligente, mantendo sua alma original e os níveis de sua classe. Os fundos necessários para reviver alguém dependeriam do valor da alma. Os kobolds mortos se transformaram em esqueletos e se levantaram, o que o fez perguntar se eles estavam bem. Eles o encararam e de repente gritaram por cérebros, enquanto avançavam em direção a eles, os fazendo entrar em pânico e perguntar se o ritual tinha falhado. Para sua surpresa, os kobolds mortos riram, com o azul dizendo que estavam apenas brincando. Eles eram os mesmos, exceto que agora podiam ver suas próprias clavículas. O amarelo acrescentou que sua nova voz era incrível, enquanto imitava algumas frases de efeito. Isso deixou os outros kobolds felizes por tê-los de volta, e eles se abraçaram de novo, fazendo Vitor perceber que as coisas não estavam tão ruins afinal. De repente, algo é jogado pela janela, e ele ouviu Vencor chamando por ele. Jules foi até a janela e viu que era um outro corpo, comentando que a parceria entre eles estava ficando cada vez melhor. Vitor saiu e Vencor orgulhosamente lhe mostrou todo o ouro que os cavaleiros tinham lhe dado, explicando que ele finalmente estava compreendendo o conceito de dar. Ele apontou com o dedo e disse que era um dedo mágico, pois cada vez que ele cutucava alguém com ele, ganhava tesouros e níveis. Ele alegremente disse a Vitor que era hora de voltar para sua horda, e ordenou que ele reunisse os outros lacaios, pois estariam partindo ao pôr do sol. Vitor disse a ele que a duquesa Elinor, de Euskal, deveria liderar aquele grupo de cavaleiros. Ele perguntou se talvez devessem verificar como ela estava, por uma recompensa. Vencor lembrou dela, mas disse a Vitor que ele já a tinha comido. Vitor ficou atordoado e chocado, perguntando a Vencor por que ele comeu quem dava as missões, e prima do rei, por que ele fez tal coisa. Vencor respondeu que ela estava sendo irritante, ela insistia em não lhe pagar, e também não era uma princesa. Além disso,
Ele estava tentando ser o melhor aventureiro dragão do mundo, mas tudo o que ele recebia eram críticas. Vencor disse para ele não olhar para ele assim, dizendo que tinha muitos cavaleiros por aí para um churrasco se ele estivesse com fome. Ele olhou para cima e perguntou aos deuses: por que eu? Mais tarde, na montanha de Vencor, um sinal avisa a todos sobre um dragão. Nele se diz às pessoas que elas não devem ter esperança, e devem dar meia volta. Vencor dorme profundamente sobre seu ouro, e enquanto isso, Vitor diz a alguém para sair, perguntando se eles não viram as placas de sinalização. A pessoa pergunta se aquele é o covil do dragão, e Vitor responde que sim, mas avisa a pessoa que eles não têm chance. Mas antes que pudesse terminar, Vitor é interrompido por um ataque, que irrita Vencor pelo barulho causado. Vitor comanda seus kobolds para atirar, enquanto Vencor pergunta irritado a Vitor o que estava acontecendo. Vitor explica que o motivo era outro caçador de dragões. O dragão, irritado, olha para fora e vê um grupo ainda maior dessa vez, mas acha engraçado quando alguém o ataca com um raio que simplesmente rebate. Ele pergunta a Vitor se eles não deveriam ter aprendido a lição depois das derrotas passadas. Vitor responde que a recompensa pela captura do dragão é alta, e fora isso, o esconderijo deles é bem conhecido. Ele respira fundo e solta um rugido, fazendo a montanha tremer e as pessoas fugirem. Ao vê-los presos na neve, ele declara o problema como resolvido. Uma mensagem o informa que ele subiu de nível, o que o deixa feliz, já que ele precisava desse novo nível para obter um bom bônus. Vitor o alerta de que isso não pode continuar, já que apesar dos avisos, as pessoas continuam vindo. Os kobolds também estão exaustos, e mal conseguem repetir o novo slogan. Vencor diz a Vitor que está tão irritado quanto ele, mas ele não pode impedir as pessoas de se matar. Vitor expressa sua frustração por ter que matar esses tolos, e sugere que eles se mudem. Isso irrita Vencor, que pergunta a Vitor se ele não apreciava ter abrigo e uma ótima vista. Vitor reclama do frio e da falta de variedade de alimentos, além do fato de que a caverna não poderá guardar todos os seus tesouros por muito mais tempo. Vencor reconhece que Vitor tem um ponto, mas ele teria mais tesouros se suas missões da guilda não tivessem esvaziado repentinamente. Vitor lembra que ele comeu a última fornecedora de missões. Mas Vencor argumenta que a mulher em questão se recusou a pagar a ele. Vitor entende, mas menciona que ela era da realeza, o que significa que não haverá missões por um tempo. Vitor lembrou que eles sempre podem limpar uma masmorra para ser um novo covil, explicando que a maioria das masmorras locais já foram saqueadas, exceto os que estão perto da fronteira Ishaniana. Vencor se pergunta qual masmorra pode ser grande o bastante para sua horda crescente. Depois de pensar um pouco, Vitor sugere a cidade subaquática de Meropis, Lar das Sereias. Mas Vencor diz que tinha muita água, ele quer um local mais quente, e na terra. Vitor recomenda o Poço Antleiano, localizado em um deserto seco, mas um kobold os adverte sobre os cactos que disparam agulhas lá, fazendo Vencor gritar pelo próximo. Então, Vitor sugere um castelo em um vulcão. Intrigado, Vencor pergunta sobre a quantidade de lava, e Vitor explica que não tem certeza, mas o castelo de Murmuran tinha uma reputação assustadora. Ele era uma fortaleza no tempo da Inquisição Chavaniana, mas agora era o lar de um poderoso Lich, já que o rei demônio Brand enviou seu general Furiven para reivindicar o castelo durante a Guerra do Século. Mas Vencor o interrompe após 20 palavras, confundindo Vitor. Vitor pergunta o que ele quer dizer, e Vencor explica que ele para de ouvir depois de 20 palavras não interessantes. Ouro, tesouros e dinheiro não contam. Vitor suspira cansado, e lhe diz que o Lich que vive no castelo é mau, mas matá-lo é bom, e vinha com uma grande prêmio. Vencor pergunta a Vitor o que ele quer dizer com uma recompensa. Vitor explica que a Inquisição guardava sua riqueza em um cofre sob o castelo. O governo de Gardamani também oferece as terras ao redor do castelo, embora elas já estejam vazias há muito tempo. O Kobold Vermelho disse a ele que na verdade não estava vazio, explicando que muitas aldeias fizeram suas casas perto do castelo, incluindo a deles. O Kobold Preto disse a ele que se tem muitos lacaios naquela área, com o Azul também lembrando que há uma vila. Então Vitor perguntou como a vila se mantinha segura. O Kobold Vermelho respondeu que era por causa da magia de mau presságio. O Kobold Rosa disse que eles comeram todos os exploradores por milhas de distância. Vencor estala os dedos, e diz que não haveria mais ladrões, então eles o convenceram. Ele então diz a seus lacaios para se prepararem, porque os castelos são as novas cavernas. Isso deixou os kobolds felizes e animados. Vitor disse a ele que esse Lich matou todos os exploradores que tentaram caçá-lo, mas Vencor simplesmente perguntou a Vitor se um Lich é um tipo de morto-vivo. Vitor disse a ele que um Lich é o mais poderoso dos mortos-vivos. São conjuradores que recorreram à magia negra para viver mais tempo, e assim como Gustave Villemain, Furiben servia a Brandon Mora, o rei dos demônios em Shivania. Mas o dragão simplesmente perguntou quem se importa, e disse a Vitor que ele derrotaria o Lich exatamente como o resto de sua fraca espécie. Ele então disse a Vitor que eles deveriam mover o tesouro para o novo castelo. Isso fez Vitor perguntar como eles moveriam todo aquele ouro,
e ele disse para encontrar um saco. Vitor perguntou se realmente bastava um saco para todo o ouro, mas então Vencor respondeu para ele encontrar um saco muito grande. A menos que ele tivesse uma ideia melhor, já que ouro não poderia voar. Vitor olhou para os kobolds e pensou que talvez ele pudesse voar. Ele pensou ter visto algo no tablet, então ele o pegou. Ele olhou para o abacaxi da sabedoria, o tablet, e Vencor disse a ele que aquilo não se parecia com nenhum vegetal que ele já tivesse visto. Mas Vitor disse que era mais como uma marca. Ele olhou para o tablet e encontrou planos para máquinas voadoras nos arquivos que ele podia abrir. Ele tinha certeza de que era por isso que os incendiários o queriam. Ele disse a eles que não tinham a tecnologia para construir um verdadeiro dirigível, mas se todos trabalhassem juntos, só que de repente Vencor o interrompeu de novo, e logo disse que sua função era supervisionar o projeto. Ele já sabia onde podiam encontrar os trabalhadores. Isso deixou Vitor surpreso e confuso. Uma hora depois, eles estavam na cidade de Valbane, e as pessoas ficaram chocadas ao ver que Vencor tinha voltado. Vencor pousou e chamou as pessoas de camponeses, o que as assustou e as fez chorar. Os kobolds riram, enquanto Vitor escondeu o rosto. Então, Vencor disse a todos que eles trabalhariam para ele, e os pagou com seus sinceros agradecimentos. Isso fez Vitor se desculpar repetidamente com as pessoas. Então, as pessoas começaram a trabalhar juntas. Os kobolds observaram eles trabalharem. Um deles perguntou ao outro se eles tinham dito que deixariam a região para sempre assim que tudo estivesse pronto, e seu amigo disse que esse pensamento lhe dava forças. Algumas horas depois, estava pronto. Vitor disse a ele que eles deveriam ver se a coisa podia voar. Vencor respondeu com confiança que sim. Ele soprou nela, e ela voou alto, deixando as pessoas maravilhadas porque eles tinham conseguido. O kobold rosa disse a Vitor que estavam tão altos que ela mal conseguia ver o chão. Vitor admitiu que era uma visão impressionante. Agradecendo, ele deu a ordem para levantar âncora em direção a Murmúron, rumo ao seu novo castelo. Eles saudaram um ao outro e concordaram. Então começaram a voar para longe enquanto as pessoas aplaudiam e comemoravam porque eles finalmente tinham ido embora. Alguns momentos depois, eles chegariam à região que fazia fronteira com Murmúron, Ishvania e Gardamani.